Está começando agora o RendaCast, podcast da Renda Previsível, onde entrevistamos empreendedores que estão construindo negócios incríveis. E no episódio de hoje eu estou aqui com o rockstar, Douglas Takazono, mais conhecido como Favo English, aluno da Renda Previsível, professor de inglês e empreendedor em amplo crescimento. Seja muito bem-vindo, Douglas. Valeu, Murilão. Obrigado pela recepção. Prazer estar aqui no podcast. E Douglas, a primeira pergunta do nosso podcast aqui da Renda Previsível não pode ser outra, né? Afinal de contas, Douglas, você tem renda previsível? Hoje eu posso dizer que sim, né? Tenho renda previsível e não só... Esse foi o primeiro passo, por incrível que pareça. Agora a gente está estruturando a empresa e aprendendo e implementando cada vez mais. Legal. Douglas, você se considera um self-made? Cara, eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? Eu vim na estrada refletindo muito sobre o que a renda contribuiu de transformar na minha vida, na minha carreira, na minha empresa. Eu me considero um self-made dentro daquilo que está sob meu controle, mas eu sei que a gente precisa de ter pessoas boas do nosso lado, né? Bons mentores, bons colaboradores, pessoas que estão ali com os interesses que convergem com os nossos. Mas assim, eu acho que a gente tem que estar disposto a ocupar todas as cadeiras para construir alguma coisa significativa. Então, acho que self-made é um termo muito forte, mas eu tenho a sorte, o privilégio de contar com boas pessoas do meu lado. Tá, legal. E conta pra gente, Douglas, o que é a sua empresa, o que você vende, o que você faz? Bom, a Favo, ela é uma mentoria voltada para jovens e adultos que têm uma alta prioridade em aprender o inglês na prática, né? Precisam para uma apresentação do trabalho, entrevista de emprego. Então, a gente oferece um acompanhamento muito mais personalizado, muito mais de perto, para entender os objetivos de cada aluno, para montar um cronograma de prática de estudo que esse aluno vai conseguir realmente sentir resultado e evolução. E aí ele tem um ecossistema cheio de canais de assimilação do idioma. Então ele tem um Conversation Club, tem as aulas ao vivo, tem aula individual, tem aulas em pequenos grupos, ele tem uma jornada gravada com tudo que ele precisa saber para aprender inglês do jeito certo. E essa é a proposta da Favo, né? Que a pessoa chegue para a nossa mentoria e aprenda como praticar o inglês do jeito certo dentro dos objetivos que ela tem. Então você ensina inglês para jovens e adultos que a maioria precisa do inglês para o trabalho. A maioria precisa para o trabalho, muitas pessoas para viagens, alguns exames específicos, mas a grande maioria é para a carreira. E você tem um produto principal ou você vende... Como que é o produto, né, que você vende? É um produto específico? Como é ele? Ou são várias soluções para resolver o problema de aprender inglês que você Legal. resolve? A gente tem uma macro solução que se divide em níveis, né? Então, a gente tem o Favo First, que são as pessoas que estão no iniciante. Quem chega do zero, iniciante básico, ela vai seguir esse programa. Tem o Favo Pro, que é para a galera do pré, intermediário até o upper, né? E o Favo Master, que é o nosso programa para avançados. Mas as entregas em cada programa são muito similares. O que muda é a complexidade do material, são as estratégias de estudo, as ferramentas que eles vão usar. E por ser algo mais personalizado, a gente também tem esse cuidado na rotina, nos interesses, nos objetivos de cada aluno. Então, às vezes a gente tem um Favo First que também precisa do inglês para a carreira, num contexto um pouco diferente de um Favo Master, né? Mas eles vão ter ali uma abordagem similar. Então, esse é um produto que tem 3 etapas, assim, para atender pessoas que precisam do inglês desde o zero até quem quer aprimorar o seu inglês. E dessas 3 etapas, você vende mais qual delas? Cara, o Favo First é o que a gente, assim, seria quase que o carro-chefe da mentoria. Muito pela forma como a gente se comunica com esse público também, né? A gente acolhe ali pessoas que já tentaram de tudo e não conseguem aprender inglês de jeito nenhum, pessoas que investiram em livrinho, sabe, método engessado e aquela coisa arrastada, e que querem algo mais prático, mais voltado para aquilo que realmente precisa, né? Às vezes a pessoa tem uma urgência ali. Então, a maioria é o Favo First, em segundo lugar o Favo Pro, né? Então, a gente tem ali do básico ao intermediário o que a gente mais atende. Entendi. E qual que é o ticket médio hoje do produto que você vende?
Cara, a gente tá com um ticket em torno de R$ 5.000. 5 mil reais. 5.000. Vendendo curso de inglês. Vendendo curso de inglês. Como que você consegue cobrar um valor tão relevante num curso de inglês? Então, acho que entra aí em níveis de consciência, né? Quando eu entrei na renda, eu também tinha uma certa limitação, principalmente nessa parte de precificar um serviço, de organizar a entrega de um produto, de não só do escalar no geral, né? E principalmente para quem é professor de inglês, a gente tem essa amarra ali, tem talvez uma crença limitante no valor de uma aula, né? Tem ótimos professores que entregam uma coisa muito abaixo do mercado. Quando você fala assim, pô, um valor... Hoje eu já não consigo enxergar como um valor, eu já quero aumentar esse ticket, esse é o objetivo. Mas eu acredito que é organizando a sua entrega, é você comunicando e se posicionando com autoridade, trazendo ali, né, um posicionamento que a sua audiência, o seu público, a pessoa que você está buscando, enxerga esse valor. Ela quer resolver aquele problema e ela sabe que esse valor resolve. Você apresenta aquilo e você consegue mostrar por que tem esse valor agregado todo, né? Eu acho também que é uma questão, é muito uma crença coletiva, né? Pô, o professor de inglês não pode ter um carrão, o professor de inglês não pode ganhar bem, o professor de inglês não pode empreender, tem que ser só aquele cara que ganha pouco e fica lá se matando de dar aula todo dia, legalzinho, tudo não sei o quê. Então a gente entrega algo diferente, algo que atenda realmente de forma personalizada, é uma entrega bem robusta, mas tem um valor agregado em cima disso. E eu acho que é um altíssimo custo-benefício, na verdade. Sim. E são de 12 meses ou são São 6 12 meses? meses, 12 meses. Então, seu aluno paga lá 12 vezes de 400, 12 vezes de 500 reais. É, exatamente. Tem alunos que pagam até mais de 700 por mês, né? Tem esse... Na média é 5 mil, né? A Mas média tem é gente 5 que mil. paga mais caro. Exato, exato. Uhum. E às vezes, né, quando a gente está ali no momento de bater uma meta de venda e tudo mais, a gente também cria uma condição diferente, faz uma campanha comercial. Isso dá uma baixada no ticket, mas também movimenta, sabe? Isso agrega bastante para a nossa entrega no geral, eu acredito. Eu te faço essa pergunta porque tem muitos profissionais que desacreditam e que, por eles cobrarem muito barato, eles não conseguem acreditar Que alguém vai pagar. alguém paga mais caro. Porque para ele aquele público não existe, né? Então tem psicólogos, professores, médicos que a gente conversa. Por exemplo, vamos pegar um caso do professor que cobra 30 reais por hora a aula dada. Alguns que cobram muito, cobram 100. Mas eles não conseguem entender como que alguém vai te pagar 5 mil reais para aprender inglês com você e ainda não é com hora-aula particular, né? O seu produto não é hora-aula. Exato. É uma coisa que também, na nossa forma de comunicar o serviço, de se posicionar ali, é importante que a gente consiga deixar isso claro, porque não só o profissional, o teacher, né, mas o aluno, né, a pessoa que quer fazer aula de inglês, ela acha que ela quer saber quantas aulas ela tem, por quantos por mês. Sim. E, assim, entrando até um pouco mais dentro da parte pedagógica, não é a aulinha de inglês ao vivo que vai fazer você aprender. E aí tem gente que quer aula particular, né? Eu brinco dizendo assim, porra, você faria um intercâmbio se você pudesse? Faria. Mas agora, ó, eu te dou um intercâmbio, você pode pegar a sua mala e ir embora agora. Só que a regra desse intercâmbio, ó, tá tudo pago, você vai ficar lá o tempo que você quiser, mas você só vai poder falar com uma pessoa. Você acha que vai ser bom esse intercâmbio? Você acha que vai cumprir o propósito aí com o inglês? É óbvio que não, né? A aula particular é quase isso. Se eu posso agregar um valor, um conhecimento na sua vida em 15 minutos, para que eu vou roubar 1 hora da sua vida? Para você ainda ficar mais dependente de estar com o teacher ali, né? Então esse foi um caminho assim de amadurecimento que levou um bom tempo para eu entender. Em outro ponto, eu acho que as pessoas, a gente fica tão fechado em bolhas que você acha que não existe quem vai pagar aquilo, né? Você acha que não vai pagar 5 mil no seu produto, mas tem gente que paga até mais. E se você vende um produto barato, você vai atrair pessoas que podem pagar um produto barato. E aí, cada vez mais, mesmo fazendo todo esforço, você está dentro dessa bolha. Para você
lógico, existe um jeito certo de chegar lá, né? Mas para você subir o valor do seu serviço, subir a qualidade, a entrega, ser uma coisa que realmente vale a pena, você tem que ter um valor agregado que vai atrair pessoas que possam pagar aquele valor. Então, acho que essa, né, essa limitação em relação, pô, eu sou professor de inglês, como é que eu vou cobrar, no final das contas, lá, minha hora vai valer R$ 800 a hora, se eu fizer alguma continha aqui? É porque você não está vendendo a sua hora, você está vendendo um serviço muito mais completo, sabe? Então, eu acho que a gente não tem essa... Fica muito preso em bolha, não enxerga que existem... Cara, você para nas redes sociais, você vê gente comprando tudo quanto é coisa, né? Coisas, artigos de luxo, enfim. Tem gente de todo tipo. Se a gente ficar limitado à nossa bolha, achando que a gente só vai vender para aquele cara que paga o trezentão por mês, você vai continuar ali e vai ficar nesse ponto. E você não precisa vender para todo mundo, né? Exatamente. Para ganhar muito bem. Então você tem um produto de 5 mil. Se você vende para 10 pessoas, é 50 mil reais já. Exatamente. Né? E o que você acha do professor que vende hora? Que ainda depende de vender hora? Cara, sendo bem sincero, eu entendo, sabe? Eu já passei por isso, então eu sei como que é. Traz uma sensação de maior segurança. Ao mesmo tempo que é um risco alto, né? Porque você nunca sabe quando a pessoa vai cancelar. Mas parece que você está calcado em cima daquela horinha que você trabalha. Mas é um processo, é uma fase. Até você, se você se movimentar em direção a isso, você vai encontrar os caminhos. Mas se você só ficar reforçando que não tem como trabalhar de outra forma a não ser vendendo as suas horas, nenhuma porta vai se abrir, né? A gente tem que dar o primeiro passo. Acho que é uma fase na vida do professor, como diz, cria caráter, assim, sabe? E é legal você ter várias horas do seu dia dando aula ali numa fase de estar aprendendo, né? Mas é insustentável, no final das contas. Não tem como você pensar a longo prazo nesse modelo de entrega. Eu digo que quem vende horas não enriquece. Você chega até determinado ponto, você pode até ganhar uma renda de uns 10, 15 mil por mês, dependendo da sua profissão ou do valor da sua hora, mas você se limita. Muitos se limitam em 5 mil, alguns se limitam em 10 e alguns se limitam em 20, mas uma hora tem um limite, porque o seu tempo é limitado. No final das contas, você gasta quase tudo que você ganha, se não tudo, e não enriquece. E fica na roda do rato vendendo hora. Aí a pessoa fica estressada, trabalha das 8 da manhã até as 10 horas da noite, não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, para o marido, para os filhos, não tem qualidade de vida e, além de tudo, não ganha dinheiro suficiente para fazer o que quer. Ou seja, é uma pessoa que está presa numa gaiola dourada. Ela não tem qualidade de vida. Porque ela não tem liberdade de tempo, ela não tem liberdade geográfica, ela não tem liberdade financeira. E ela fica presa na gaiola dourada dela, onde ela acha que está ganhando muito bem. Porque na bolha que ela veio, ela conseguiu alcançar algum resultado. Mas dali para frente ela se acomoda na gaiola dourada e ela fica ali. Um pássaro incrível que poderia voar, né, muito, alçar grandes voos que nem você está fazendo agora, mas fica preso numa gaiola dourada. Eu vejo que assim, quando eu me coloco nesse lugar que eu já estive, né, é compreensível, sabe? A gente chega num ponto em que você se acomoda e você pensa que tá bom, nossa, não vou reclamar, né? Não, tô indo bem, não tem outro jeito, é difícil. Mas o próprio ato de se empreender já é uma jornada tão complexa, tão cheia de várias lições e erros e riscos que você tem que assumir, que assim, é muito importante que você tenha um caminho a ser seguido. É muito importante que você consiga ter alguém que possa te orientar. E começa nessa mentalidade de saber que é possível, depois de estruturar a coisa para realmente fazer algo crescer, né? Mas eu entendo, é uma forma de se acomodar, né? Eu vendo minhas horas, ganho os meus 10, 12 mil e a minha vida é essa correria aqui, mas tá tudo bem, não sei o quê. Eu acho que quando uma ambição saudável não existe, é como se você tivesse até um medo de crescer, sabe? Não, mas daí eu vou ter que aparecer na internet. Não, mas daí eu vou ter que contratar gente. Mas pra quê? Daí eu vou ter que abrir um escritório, já trabalho em casa, melhor ficar aqui mesmo, sabe?
a gente começa a colocar entrave ali e tudo mais. Às vezes é um medo, né? A maioria das vezes é o medo. É o medo, é o medo. Medo de fazer algo novo, né? Mas a pessoa ela se acomoda. E aí ela não age, ela fica ganhando aquilo ali. E normalmente ela acomoda porque o sonho dela era fazer aquilo. Não sei se você passou por isso, mas eu passei por isso. Eu tinha o sonho de ganhar 10 mil por mês. Aí eu comecei a ganhar 10 mil por mês, eu vi que não era tanto incrível assim quanto eu imaginava dos meus sonhos, né? Na minha conta a cabeça fechava. Na minha cabeça a conta fechava. Eu inverti, na minha cabeça a conta fechava. Sim, Qual que é o sim. negócio? Poxa, eu vou ganhar 10 mil por mês, era 6 mil, vou ganhar 6 mil por mês, eu vou comprar um Camaro, eu vou alugar um apartamento, vou morar sozinho. Aí depois eu comecei a ganhar 6, comecei a ganhar 10, eu vi que não dava para fazer tudo isso. E aí se eu fizesse, eu ia gastar tudo que eu ganho, eu sempre tive uma premissa de guardar dinheiro, de investir. Então se eu gastasse tudo, como é que eu ia investir? Como é que eu ia ter patrimônio para comprar coisas, comprar casa, comprar um carro? Não dava. E aí, muitas vezes, esse professor, esse psicólogo, essa pessoa, ela chega num nível que ela sempre sonhou e ela se acomoda ali. Porque para ela tá bom ganhar 10 mil por mês, né? Eu acho que é o horizonte que você tem à sua disposição. Uma pergunta que eu queria te fazer. Você tocou num ponto importante que pouquíssimas pessoas têm essa consciência né, às vezes todo mundo sabe que é importante, mas é a minoria que faz, que é essa questão de poupar o dinheiro, de saber investir, de saber quando é o momento certo de comprar alguma coisa, né, de guardar. Você teve, assim, na sua infância, uma orientação nesse sentido? Você teve uma criação de poupar, de não gastar tudo que você ganha? Como é que foi isso? Eu tive esse ensinamento tendo exemplos ruins. Então não foi um exemplo bom para que eu guardasse dinheiro. Foi um exemplo ruim Do que não fazer. do que não fazer. Porque minha família, meu pai, minha mãe ganhava pouco, gastava mais do que ganhava para sobreviver. Então, por N motivos justificativas deles. E não conseguia ganhar mais e não se esforçava muito para gastar pouco. E, sim, casal, 3 filhos, ganhando o salário mínimo. E aí eu aprendi na prática do que não fazer. Uhum. Então, eu sempre pensava assim, quando eu crescer, não quero ser desse jeito. Quando eu crescer, eu quero poupar. Quando eu crescer, eu quero ganhar bastante dinheiro. Quando eu crescer, eu quero poder comprar tal coisa que eu não consigo ter hoje. E aí isso me fez, desde quando eu consegui meu primeiro estágio, primeiro trabalho, poupar. Então, eu comecei trabalhando no bar com meu avô, e aí meu avô me dava uns trocados lá, e aí eu guardava. Você não levou a gente no bar do seu avô, hein? Verdade, eu esqueci na tour de Moarama aqui, eu esqueci de Hoje eu fiz passar uma lá. tour de Moarama aqui que poucos tiveram o prazer. Meu avô não tá mais no bar, Uhum. ele aposentou já, largou mão de trabalhar, tá com 80 e tantos anos hoje, mas trabalhei uns 10 anos com ele ali, ajudando, desde os meus... Cara, meu avô tinha bar também. Bom demais. Bebia coca de graça, jogava sinuca, pô, foi uma Maria fase Mole, chocolate, incrível, paçoca. paçoca, Era bom derby também, demais. quando dá. Era legal. Eu aprendi a lidar com dinheiro lá, porque meu avô me dava Ah, R$ 100, falava, vai lá no mercado comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu tinha 10 anos de idade. Aí eu ia no mercado, que era pertinho, atravessava a rua, ia lá, comprava as coisas, trazia de volta, trazia o troco. Aí eu servia o pessoal no bar, né? Coca, cerveja, pinga e tal. Guri, 10, 12, 13, 14 anos, 15. E aí o pessoal pagava eu dava o troco, a moedinha. Quando eu juntava um monte de moeda, eu contava todas as moedas, colocava tudo no saquinho, levava no mercado para trocar por papel, né? E então fazia isso. E aí esse contato com dinheiro e o exemplo ruim me fez ser diferente, igual guardar, poupar. e de onde que você acha que saiu essa ambição de, pô, eu quero ser rico, eu quero ter bastante dinheiro? De onde que, tipo, teve alguém ou um momento ou não sei, você identifica alguma coisa que contribuiu para isso? Para você ter esse ímpeto interno aí? Teve, porque quando eu era mais novo eu não tinha tanta condição. Então meus amigos tinham brinquedos melhores do que o meu, né? O cara tinha uma bicicleta melhor do que a minha e eu não conseguia. E aí quando eu comecei a trabalhar no bar com meu avô, eu comecei a ver o caminho de empreender, porque ele comprava uma cerveja, uma grade de cerveja,
colocava para gelar, vendia e ganhava dinheiro em cima daquilo, né? E ia juntando dinheiro. Aí então esse foi o primeiro momento, assim, né? Pintou uma coisa e aí eu comprava a paçoca, comprava as coisas no bar e vendia, trocava dinheiro, assim. Foi um primeiro momento. Mas o segundo momento que foi implacável foi quando eu comecei a estudar numa escola particular. Então eu vim da escola O pública, meio ali, né? aí eu saí da escola pública e entrei numa escola particular no primeiro ano do ensino médio, onde os adolescentes chegavam de Hilux, chegavam de Dodge Ram, o outro já tinha uma moto, uma R1, grandona, o pai deixava ir para a escola de motona. Eu falei, opa! Aí eles saíam para, quando ia almoçar juntos, saíam para ir na churrascaria. Eu não tinha dinheiro para ir na churrascaria, né? Porque era R$ 50 para ir almoçar na churrascaria. Minha mãe me dava 15 para eu ir comer Subway. E legal, eu ia com alguns colegas que iam comer Subway também, não tem problema nenhum. Mas eu nunca consegui ir na churrascaria. Em várias oportunidades eu não ia por conta que era 50 pila. Tinha que guardar mais dinheiro, hein? Então, não dava, né? E aí isso me fez querer trabalhar e encontrar alguma forma de ganhar mais. E aí eu sabia que dá para fazer algumas coisinhas para empreender ali, vender alguma coisa, comprar alguma coisa e vender para ganhar dinheiro. Foi nessa época que eu comecei a vender livro no Mercado Livre. Foi a primeira venda online que eu Tem fiz. aquela famosa fotinha, você na... Numa moto, numa bis, com a caixa de livro atrás que eu ia mandar pro correio. Uma caixa de Memorex. Porque eu pegava os livros da época da escola, do ensino médio, da Poliedro, e empacotava, colocava no Mercado Livre, empacotava, comprava por 100, R$ 150, vendia por 800. Igual meu avô vendendo grade de cerveja. E aí foi assim, aí eu comecei a juntar um dinheiro dessa forma. E aí começou a empreender. Depois eu achei que eu ia ganhar dinheiro mesmo Sendo juiz, sendo juiz, sendo advogado. Então, esse é um ponto que eu sempre tive em casa. Meu pai é funcionário público, mas ele sempre falou, cara, ninguém fica rico de salário. Ele falava, nem o Faustão, que ganha 500 mil por mês, não... Ó, puxei o Faustão, agora entreguei a idade. Mas assim, nem ele fica rico. Se você só tem um salário ali, isso não te dá forma de crescer, né? Te dá estabilidade. Mas você tem que pensar, você quer mais segurança, quer estabilidade, você consegue fazer uma transição, você consegue empreender outra coisa, você consegue achar outros meios, outros canais, né? Mas quando você perguntou assim, você já teve essa questão de ganhar 10 mil? Quando eu tava no final da faculdade, a maioria dos meus amigos, o sonho era tipo assim, cara, vou entrar numa empresa grande, me formei em engenharia civil. E a UEM é uma das melhores escolas de engenharia civil que tem no Brasil. Então, eles mandavam a galera para o Rio de Janeiro para trabalhar em plataforma de petróleo, para trabalhar em indústrias grandes. E o 10 mil era o valor, assim, tipo, nossa, o dia que a gente vai ganhar 10 mil, aí a gente tá grande. Mas a coisa muda, né? Muda. E como que você entrou nesse mundo do inglês? Você formou em engenharia civil? E aí, por que você começou a dar aula de Cara, inglês? na verdade, eu tive um jantar esses tempos com os meus pais, a gente saiu para comer, eles não moram aqui, né? Então eles vêm pouco, quando eles vêm a gente faz alguma coisa legal, assim. E meu pai falou, você sabia que foi por causa da mãe que você aprendeu a falar inglês? Então foi ela que insistiu na época, né? Ela falou assim, não, né? A gente tem que colocar ele no inglês. Tem que fazer alguma coisa, porque inglês. E minha mãe não fala inglês, sabe? Ela sabia que era importante. E ali, logo no comecinho, quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, começo de escola, a primeira prova que eu fiz na vida foi uma prova de inglês. E ela me ajudou a estudar. Que é uma provinha, né? Tipo assim, era o tempo, número, cor, animais, não sei o quê. Eu era criança. E ela tomando as palavras de mim, tentando ler, lendo tudo errado, e eu corrigindo. Não, mãe, não é assim que fala, não sei o quê e tal. E fui lá e tirei 10 na prova de inglês. Acho que aquilo foi assim, uma força motriz, né? Porque muito cedo eu acreditei que eu era bom em inglês, entendeu? Nossa, eu sou bom nisso aqui, cara. E eu sempre gostei de consumir coisa em inglês e tal. Aí fui fazer escolas tradicionais e tudo mais. Quando eu tava na faculdade, tinha aquele programa Ciências Sem Fronteiras. Eu me inscrevi, era uma burocracia do caramba, e fui estudar numa universidade na Irlanda. Mas isso eu já tava assim, para apresentar o meu TCC aqui no Brasil, né? Então lá eu peguei algumas matérias de mestrado e tudo mais, morei. E eu tive essa vivência, né? Mas sempre gostei do inglês. Sempre fui, quando eu era aluno de inglês, eu era muito
estudioso, assim, eu gostava de aprender e até hoje a gente estuda, né? Mas quando eu voltei, eu comecei a trabalhar numa startup de construção, projetos integrados e tal, lá de Maringá. Cara, eram 12 pessoas, era uma empresa minúscula. Hoje é uma empresa gigantesca, assim, sabe? E eu lembro que, assim, eu tava participando de uma coisa muito única ali. Eu imagino o começo da renda, quem tava, a Mari, com você ali, né? E ver hoje, o tamanho da empresa, tanta gente que trabalha. A gente tinha essa sensação ali, sabe? Recém-formado, todo mundo jovem. O cara que fundou a empresa tinha fundado a empresa com 24 anos. E a gente tinha, assim, muito calcado em inovação e tudo mais. Só que, cara, foi um negócio tão desgastante. E por um acaso, esse CEO da empresa, que hoje mora no Canadá, é um grande amigo meu, ele ia para o Canadá apresentar um projeto lá de estrutural, de concreto armado e tal. Ele é um dos pica do mundo em concreto armado, assim. Ele é muito foda. Deu aula na UEM também. E super jovem. E aí eu fui, ele falou que o orientador dele estava achando o inglês dele muito ruim. Como eu já estava junto e participando, e esse projeto estava rolando e tudo mais, eu já sabia do que se tratava, eu tinha, né, conhecimento da área. Ele falou, cara, você fala inglês fluente, você que vai me ajudar a aprender esse troço aqui, a melhorar, tem que mandar e-mail para os professores não sei aonde, tem que melhorar aqui meus o relatório, um monte de coisa, sabe? E a gente foi pegar toda a documentação. Ele foi uma das primeiras pessoas que me falaram sobre realidade aumentada. Um pouco antes do boom da inteligência artificial, ele já falava disso em cálculo estrutural. Bom, é que isso tem a ver com o inglês. Por ele ir para o Canadá, ele pegou umas aulas particulares comigo. E aí, cara, eu falei, puta merda, eu sou muito bom nisso aqui. eu sou teacher, né? Uhum. Aí eu fui dar aulas em escolas de inglês e tal. Eu saí dessa empresa, fui dar aulas particulares, aulas de inglês para negócio, inglês para viagem, TOEFL. E aí, nesse período todo, eu vim idealizando o que veio a se tornar a Favo hoje. Então começou tudo lá, né? Com um colega engenheiro. Dei aulas para outros engenheiros, arquitetos. Tem gente hoje que mora em Nova York, tem ex-aluno que eu já fui padrinho de casamento, tem galera espalhada em Los Angeles. E a galera que era assim, ou queria trabalhar numa multinacional, ou queria, né, mudar de país, ou precisava do inglês por algum motivo ali. Então eu comecei ali, sabe? Aí fui dar aula na escola de inglês, a hora que eu saí da engenharia, meus pais falaram, você vai largar a engenharia para virar teacher? Falei, cara, é o que meu coração tá mandando. E aí eu engrenei com tudo. Trabalhei em escola, dei aula particular. Foi esse trajeto. Aí você fez a transição e começou a dar aula, só dar aula particular. Não, eu trabalhava em escola e dava aula particular também. Não, isso. Aí, mas depois você saiu das escolas e Saí da ficou só escola, na aula comecei a dar aula só particular. particular. Até que depois de um tempo eu comecei a trabalhar com um esquema de turma assíncrona. Uhum. Então, assim, eu já gravava as aulas, entendeu? Porque tinha poucos alunos, né? Tinha época ali no comecinho, quando eu ainda estava na escola, até sair, comecei com uns 15 alunos. Em um ano ali dobrei a quantidade, mas bem devagarinho e tal. E aí eu fazia uma turma, mas quem não podia participar da aula, a aula ficava gravada, e a pessoa fazia o máximo de esforço, mas ela não tinha, eu não precisava ficar repondo, a pessoa não ficava frustrada de ter perdido aquele conteúdo. Eu falei, caramba, isso aqui é genial. Então, ó, essa semana... Mas era um saco, né, pra ficar agendando um monte de coisa. Tipo, não era um horário fixo e tal. Entendi. Aí eu comecei com isso. E, então faz quantos anos que você começou a dar aula de inglês? Cara, já vai mais de 10 anos já. 10 anos já. É. Vou fazer 35 esse mês. Você estava com 25. Uhum. Uau. Eu já tinha trabalhado com inglês, com tradução e intérprete, né? Até na Irlanda mesmo. Fiz alguns trabalhos voluntários, assim, sabe? Mas você ficou dando aula de inglês particular por quanto tempo? Desse período todo, uns 8 anos. 8 anos. 8 anos. Aula lá 2018, então. Aham. Aula individual com seu aluno lá do outro lado da telinha, pelo Meet, Zoom. Não, na verdade era em casa, cara. Ah, em casa. Eu fui pro digital, assim, dar aula online depois da pandemia. A pandemia te forçou aí. Forçou aí. Muitos professores que conversam comigo falam isso. Que dava aula Eu achei presencial. maravilhoso. E a pandemia forçou aí, porque... Não a pandemia, óbvio, né? Ir pro digital, mas assim... E aí abriu a cabeça. Putz, eu chamo isso de segunda onda do inglês. Como a gente trabalha com muitos professores de inglês que estão empreendendo,
foi a segunda onda, né? Então a primeira onda é o boom lá em 1990 das escolas de inglês, né? Todas essas marcas famosas de franquia. Estourou. Várias marcas. Na sua cidade tem um monte, né? Aqui da minha também. Então, depois a segunda onda foi esses professores de inglês que davam aulas particulares encontrarem a aula online, que foi na pandemia, que a pandemia obrigou essas pessoas a irem para aula online e teve uma enxurrada de professores indo dar aula online. E a terceira onda é agora, é quando esses professores que entraram na pandemia em aula online estão lotados de agenda, burnout, trabalhando o dia inteiro igual um maluco, sem liberdade, sem ver o filho crescer. E tem professor que fala, Murilo, eu trabalho em casa, só que eu vejo pouco meu filho, porque não dá tempo. Não tem como sair. Né? O professor fica dando aula e fica com vontade no banheiro. Aí como é que faz? Entre uma aula e outra, só um minutinho, vou no banheiro ali. Não dá nem tempo no banheiro. É correria. E a terceira onda é entrar pro digital, criar um produto que não dependa da hora dele. Né? Isso para professores que a gente atende aqui. Assim como, e assim, a história se repete no professor, de qualquer matéria, se repete no psicólogo, se repete no personal, se repete no médico, no dentista, no advogado, no empresário. A história se repete, a mesma coisa. As características são as mesmas, só mudam. Eu acho que o movimento, assim, a gente olhar isso numa macro escala, é que a tecnologia e como a sociedade veio a se organizar permitiu com que a gente transferisse um pouco mais de valorização para o conhecimento e não só o serviço. Né? Sim. Então, assim, a gente vive um momento em que o conhecimento tem muito valor, todo conhecimento. Não é à toa que tem curso de tudo quanto é coisa na internet e muita gente tem esse receio de criar o seu produto de educação, o seu produto digital, porque já tem tantos, né? Pô, mas já tem tantos desse e tudo mais. Mas eu acho que esse movimento todo é por conta dessa valorização do conhecimento. Você tem um conhecimento que você pode passar, que você pode escalar a sua forma de entrega daquilo, e pessoas, né, do mundo inteiro que você consegue alcançar, dependendo da sua área, do seu nicho, vão precisar daquilo ali. Eu acho que, assim, descentralizou completamente o acesso a conhecimento e informação. E isso gerou outros pontos de contato. Antes, na primeira onda, você tinha um filho, você queria que seu filho falasse inglês, você tinha que pegar o seu filho e levar lá na escola, matricular, comprar um material, pagar a matrícula. Ele faz inglês, isso aí vai falar inglês. Hoje não. O cara aprende até sozinho, só que vai perder muito mais tempo e energia, mas ele aprende. Então, eu acho que democratizou a coisa, e não só no inglês, obviamente, todas as áreas aí, né, de atuação, você tem esse mercado educacional que você consegue montar, né? Você tem um conhecimento, você consegue vender e escalar. Ensinar. Hoje, Douglas, você trabalha mais ou menos do que quando você dava aula particular lá atrás? Cara, eu trabalho mais leve. Mas trabalha mais tempo? Eu trabalho mais tempo porque, assim, eu tive essa conversa com o meu time, né? Com a minha SDE e com a minha teacher. Às vezes a gente olha e fala, putz, tem tanta coisa a fazer, cara. Pô, tô sobrecarregado, é muita coisa a fazer, não tô dando conta de fazer tudo que tem que fazer. Mas, na verdade, eu penso, caralho, tem muita coisa pra fazer. Que massa. Nós estamos no começo disso, nós estamos construindo tudo. E daí que tem muita coisa pra fazer? Que bom. Não tô caindo morto, não tô no fim da vida, entendeu? Então, eu gosto de trabalhar bastante porque hoje o que eu tô fazendo, tudo que eu deposito de esforço, de energia, de horas dentro do meu negócio, faz parte de um planejamento de longo prazo. É algo que eu estou construindo. Eu não estou vendendo horas vazias, né? Então, eu já cheguei a trabalhar das 7h45 até as 10h15, com, assim, poucas horas de intervalo, somando ali em 15 minutos ou outro, dando aula particular. É cansativo, hein? Então, assim, até pelo lado da entrega, eu não tinha tempo para conversar com o aluno fora da aula. Era só na aula. O cara vai desengavetar o inglês só na hora da aula e depois ele tem dúvidas só semana que vem. E é diferente quando você trabalha muito, das 8 da manhã às 8 da noite, uma hora atrás da outra, dando aula. É uma coisa, é uma sensação que você sente. É um desgaste que você sente.
Agora, quando você trabalha das 8 às 10 da noite, ou das 8 às 8 da noite, porém, sem estar em hora aula. Você está trabalhando, mas está pensando, você está escrevendo, você está planejando, você está fazendo conta, aí você vai gravar um anúncio, você faz uma reunião. É Cara, mais dinâmico. exato. E se alguma coisa acontecer no meio do dia, você não tem que desmarcar trocentas aulas para você socorrer alguma coisa que aconteceu. É. Você consegue simplesmente ir, voltar e dar uma esticadinha depois se quiser. Eu acho que o trabalhar menos ou mais tá no consciente coletivo, mas é o que você extrai daquilo que você está fazendo, né? Então, você trabalhar vendendo as suas horas é uma hora vazia sua. Você está ali repetindo a mesma coisa, fazendo a mesma... Você não tá... Agora, hoje, por exemplo, se eu saio para tomar um café com o Gabriel, porque o cara... Pô, a gente tem muita troca, a gente aprende muito um com o outro. Também tô trabalhando. Uhum. Parece um papo que não... Mas quando eu entro numa chamada... Ontem, a gente teve uma chamada de marketing e vendas com a Luana. Gostou? Foi legal? Cara, foi assim... Lembra que a gente teve a mentoria individual e você falou do fluxo de cadência? Sim. E eu fui montar meu fluxo de cadência, montei todas as mensagens. Tava, tipo assim, você vê, tanto tempo e ainda muita coisa para fazer, né? Mas beleza, passei para SDR. Aí eu entrei nessa sexta e tava o Igor lá perguntando disso. Ah, então vocês não têm um modelo de fluxo de cadência e tal, para agendar depois da reunião também, né? Ou pré-reunião e tal. E a gente começou a falar disso. Falei, caramba, cara, que coincidência. Eu entrei aqui, eu tava lavando louça, entrei pelo celular, depois fui pro escritório. E depois dessa reunião, eu trouxe minha SDR para a aula. Tava a SDR do Gabriel também. A gente trocou muita ideia de pitch, de tudo que você imaginar. Foi, assim... À tarde, a SDR já marcou três reuniões. Eu mudei a parte de ligação, até o fluxo de cadência que eu tinha te enviado, Mudou. mostrei pra Luana, ela falou, não, faz assim, ó, como que tá o volume, quantos leads estão chegando pra ela, não sei o quê. Ela tava na reunião, ela tava ouvindo tudo, pô, sabe? Então, assim, ela tá trabalhando numa empresa, do ponto de vista da SDR, que ela vai usufruir de uma puta aula sobre marketing e vendas com um cara pra quem ela tá trabalhando ali. E depois a gente saiu dali. O que eu fiz? A gente repaginou não só o fluxo de cadência, mas as mensagens. A gente tirou um monte de coisa que estava assim, travando mesmo. A Luana foi muito foda nesse ponto ali. Até vou marcar um papo mais aprofundado com ela depois. E aí eu falei pra Esther, agora a gente vai começar. O lead chegou pra você. Se você tá online ali no momento que ele chegou, você vai ligar pro cara. Não vai falar nada, liga pro cara. A gente fez todas as mensagens. Eu liguei pra ela, fingindo que eu era o SDR, sem avisar, sem nada, usando o script que eu tinha acabado de escrever. Ela gostou, tá? Ela fez o lead chato, assim, e tal. E a gente chegou na prática de que a SDR tem que vender a reunião. O closer é quem vende a solução, né? Essa máxima, assim. Ela entendeu isso. Aí ela me ligou. A gente fez isso umas 3 vezes. Ela me ligando. Ah, oi, fulano. Você que entrou em contato, precisei das aulas e tal. Deu umas gaguejadas ali, a gente tinha acabado de mudar o texto, ela já tava, tipo, já vai pro 3º mês agora, tá começando a rampar mesmo, né? Mas aí ajustou e foi pro abraço. Voltou com 3 reuniões na mesma tarde ali. E para quem não sabe, o que é SDR? A SDR é um atendimento pré-vendas, né? Para as pessoas que chegam até a sua empresa precisando da sua solução, passam por uma triagem na qual essa SDR, né, que é a sua pré-vendas, ela vai ver se essa pessoa realmente tem potencial de ser um mentor. Como é que fala em inglês? Sales Development Sales Development Representative. Sales Development Representative. É um representante de desenvolvimento de vendas. É um nome chique, né? É um nome chique para falar pré-vendas. Pré-vendas. Se você vai anunciar essa vaga e não sabe como anunciar, anuncie assim, secretária. Secretária, atendimento. Aqui é atendimento ao público. Aqui em Moarama, você coloca SDR, ninguém tem ideia do que é, né? É uma cidade de 100 mil habitantes, então a gente tem que anunciar. Secretária, vagas para atendimento ao público, atendimento ao cliente. Aí a pessoa chega aqui e a gente fala, olha, é a vaga de SDR. Existe, né? Isso aqui, né? Existe isso aqui em Moarama, no interior do Paraná. Tem o BDR também. BDR. Aí você vai ser...
né? E se aprofundando. Eu não lembro o que é o BDR. Do inglês também não lembro. BDR. Eu acho que é o Builder, salvo engano. Builder. Construindo, porque o BDR ele ativa pessoas. O SDR ele recebe os leads que chegam. E o BDR ele vai atrás. Uhum. Ele vai prospectar. O SDR ele recebe. E tem o LDR, que é um cara que faz as listas de leads para o BDR ligar. Então o LDR ele faz um monte de lista, ele entra lá em vários sites, fala, pô, achei aqui um monte Como de... se fosse um manual do lookalike do Meta lá. Ele arranja um monte de telefone lá, aí ele pega essas listas e passa pro BDR, e aí o BDR liga para essa galera toda. Pro BDR não ter que ficar perdendo tempo achando lista, né? Uhum. E aí o SDR já não, o SDR o tráfego traz a lista para ele só pum, liga. A pessoa levanta a mão e ele liga. Isso faz o SDR. Uhum. Que é também conhecido como pré-vendas, o setor de pré-vendas. BDR, SDR, LDR fazem parte do setor de pré-vendas de uma solução, uma estrutura de inside sales, né? E o closer, que é o vendedor, mas ele é closer porque ele é o fechador, ele só entra para fechar a venda, né? Entendi, então foi boa a aula. Foi muito boa, muito boa. Até o Kaique ficou triste que o horário era dele, eu brinquei que tiraram a audiência, tiraram o programa do Kaique. Tiraram o programa do Kaique do ar. Não tava dando ibope. Caiu o ibope dele. Então você está na aula de inglês há 8 anos e há 1 ano e meio entrou na renda. Faz 1 ano e meio ou faz mais? Cara, entrei em abril de 2024, vai fazer 2. Faz 2 anos já. E o que mudou depois da renda? Cara, essa mentalidade, assim, é uma pergunta muito difícil de responder porque mudou muita coisa, sabe? Mudou essa mentalidade desde o posicionamento, de entender o que é um funil de vendas, de entender como realmente construir, né? Elaborar um produto que seja escalável. Mas eu acho que o mais importante ainda é na questão da mentalidade mesmo, que é a coisa que a gente sempre procura sentar na cadeira do aprendiz, sabe? Tipo, ter essa mentalidade de... Eu não tinha estrutura nenhuma, na verdade, né? Não sabia o que métrica olhar, o que seria uma métrica importante. Eu tinha vamos dizer assim, eu tinha um sonho de lançar uma abordagem que estava alinhada com os meus valores como teacher. Mas era um teacher só, né? Depois da renda, acho que eu englobei o que é ser um empreendedor mesmo. Alguém que está pensando em todas as etapas da empresa, e do produto e do serviço. E hoje o seu tempo, ele está mais dedicado em qual área da empresa? Na área de produto, sendo teacher? Na área de vendas? Ou na área de marketing? Eu estou começando a me dedicar mais na área de vendas e marketing. Mas, assim, hoje, por porcentagem, assim, quantos por cento você colocaria? Cara, eu diria que tá ali uns 30% teacher e uns 50% comercial e uns 20% marketing, entendeu? Entendi. Então, a maior parte do tempo você fica focado na parte de vendas, que aí vendas a gente une vendas e marketing. Porque o marketing ele existe para trazer vendas, Exato. Né? Então, querendo ou não, ele tá... É quase que uma área só. A gente chama essa área eventualmente de marvendas. Marvendas. Que é marketing e vendas, a junção das duas. Então, 70% do seu tempo hoje você dedica a marvendas, e 30% a teacher. Tá, isso aqui tem uma já coisa... Já foi inverso. Eu imagino, já foi 100% teacher, né? E 5% vendas. Mas isso é interessante, por quê? Porque aí você começou a ganhar mais também. Sim. Então, a partir do momento que você começou a focar mais em vendas, você começou a ganhar mais dinheiro e a ter mais liberdade. Sim. Porque antes, quando você focava no produto, você era preso. Eu era o produto. Você era o produto, você era preso numa rotina desgastante, entregando o seu conhecimento vinculado à tua hora. E era isso. Então, você considera que você vendia o seu conhecimento, só que de uma maneira não tão boa. Exatamente. Você vendia o seu conhecimento vinculado à tua hora, né? Sem nenhum tipo de otimização, sem nenhum tipo de eficiência, né? Era, tipo, de forma picada ali. Até vender um livro é melhor, né? Porque você pega o seu conhecimento, exatamente, você com escreve. Certeza, com certeza. E aí vende o livro. Então, você está vendendo o seu conhecimento através de um livro. Só que tem gente que vende o conhecimento através da hora. Aí não tem escala.
E aí hoje você escolheu vender o seu conhecimento através de um produto que não é um livro, mas é um produto digital que gera mais valor do que um livro na vida da pessoa. Por isso que você consegue vender a R$ 5.000 e não tem nenhum livro por aí vendendo a R$ 5.000, né? Exato. Porque é a percepção de valor que a pessoa tem em cima do seu produto. E uma reflexão interessante que eu sempre faço com algumas pessoas é: quem que ganha mais dinheiro? Em um restaurante, costuma ser o dono do restaurante ou é a pessoa que está fazendo o frango frito? O flango frito. O flango frito. Quem que Eu é? não sei se os restaurantes por aí, mas geralmente é o dono que É o ganha. dono. Ou a pessoa que fabrica. Quem que ganha mais dinheiro? O pedreiro que passou lá, e não a construtora, o pedreiro que fez a casa, ele entregou o produto. Ou o corretor de imóveis que só foi lá e vendeu e ganhou a comissão dele. Corretor, né? O corretor ganha mais, cara. Por quê? Porque o corretor está dedicado à venda de um produto. O pedreiro que ganha menos está criando produto, está entregando produto. Então, quando você dedica mais tempo às vendas, você ganha mais. Sim. E não fica dedicando tempo ao produto, à entrega do produto. Eu acho que esse é um... Ó, os videomakers que estão aqui, ó, peguem isso. O videomaker que fica só entregando o produto, que é gravando, ganha menos do que o cara que vende. Exatamente. Tem que ter um jeito de vender sem você estar entregando o produto, sendo o produto, né? Mas eu vejo que uma trava muito grande para quem está nessa jornada, até quem já começou a se despertar para isso, é o segundo momento de delegar essas funções, né? E você fazer todas as etapas. Por exemplo, eu sei editar os meus vídeos de aula, eu sei editar o meu criativo, eu sei o que eu olho no meu tráfego pago, eu sei o que eu tenho que falar numa reunião, eu sei montar uma reunião, eu sei fazer o meu financeiro, eu sei lidar com o aluno que está desmotivado, eu sei dar uma aula de conversação legal. Então, assim, todas essas atividadezinhas, eu acho que se a gente não tem um zelo, uma dedicação para extrair o máximo daquilo, para então passar para alguém, é muito fácil de você se comprometer com gente que não era a certa ali para aquela posição. Você tem que saber para você poder delegar, né? Quando você vende conhecimento, sim. Quando você é dono da empresa, a maioria das vezes. Não 100%. Mas pelo menos assim, ter uma boa noção de cada setor para que você saiba até o que cobrar, como que é a dinâmica. Tem que saber. Né? E nos setores mais importantes, né? É o que eu vejo muito, as pessoas chegam para mim e falam, pô, você, como que tá lá a escola, não sei o quê. Você faz tráfego pago? Faço, por quê? Cara, eu não sei, parece que isso aí não dá muito certo e tal. Então, assim, o que a pessoa tem na cabeça ali? Ela tem uma noção muito superficial de um disque-me-disque, de algo que, assim, dá errado porque ela quer delegar completamente uma coisa que ela deveria saber como tem que ser feito. Eu não preciso saber mexer no meu gerenciador. Antes de entrar para a marcha, eu fiz o curso, a formação, né, da renda de tráfego pago. Então, assim, ter uma boa noção de cada setor, para encontrar a pessoa... O que eu quis dizer no sentido das agências, né? Por exemplo, eu já vi teacher ou colega que tinha escola de inglês falou, pô, eu contratei uma agência lá, mas não tava dando resultado nenhum, cara. Aí o cara achava que, tipo assim, milão por mês de anúncio... Ia voltar 100 mil para ele. Exato. E ele não entende nada. Eu não acredito nisso. Isso é o pior inimigo de uma agência que entende, do gestor de tráfego que sabe o que está fazendo, é o cara que não entende nada. Porque o cara que não entende nada, ele acha que vai pagar R$1.000 e vai voltar um monte de dinheiro, e é mágica. E ele não entende. Pelo menos ter uma noção básica de qual é o processo, como é que as pessoas chegam até você, quais são os números que realmente, que comumente acontecem no seu nicho, né? Tipo, o que é uma margem boa de uma taxa de passagem, como que... Saber que isso existe nessa estrutura permite o cara poder falar o que a agência tem que fazer para ele, né? Você precisa dominar o seu setor comercial e o seu setor de marketing. Você tem que entender. Não precisa ser um especialista, mas tem que entender. Exato. Porque se você não entende de tráfego pago, você não vai conseguir escalar o seu negócio. Dificilmente você vai conseguir escalar, porque grande parte do investimento de uma empresa hoje é em tráfego pago. E se você vai colocar 10, 20, 30 mil por mês em tráfego e em algum determinado momento da sua empresa não entende nada daquilo, você vai queimar dinheiro.
E chega muitas pessoas para mim e falam assim, Murilo, eu estou procurando uma empresa que eu sou professor, eu sou psicólogo, eu sou médico. É isso que eu sou. É isso que eu amo fazer. Então eu quero fazer o quê? Criar um produto E a empresa vende para mim. e alguém vende para mim. Alguém vende, faz tudo lá, o dinheiro cai na minha conta. E tudo bem eu dar uma porcentagem, né? Cara, me descubra essa O cara empresa. quer ser um coprodutor, né? Descubra essa empresa e me fale qual que é, porque não existe, não tem como, né? Se você não põe a energia para vender o seu produto, seu produto não será vendido. Porque o que mais tem por aí é professor, é psicólogo, é terapeuta querendo vender o produto que ele tem. Né? Então, normalmente a pessoa que mais vende livro é um autor que é famoso, inclusive nas redes sociais. Essa pessoa lança um livro e bum, e vende. E as pessoas que lançam livros e não tem marketing, não tem nada, só coloca lá na gôndola para vender, vende muito menos, né? Com certeza. Você nem sabe que existe. Agora, os famosos que lançam um livro e estouram de vender, por que faz isso? Por que isso acontece? Por conta do marketing e vendas que a pessoa tem. Então, não existe esse negócio, eu vou criar um produto e quero que alguém vende para mim. Você tem que ser o seu melhor vendedor. Não sei que você seja uma celebridade, né? Aí você tem um valor agregado, uma marca ali e tal. Não, mas eu só sou um professor. Poxa, então você está se enquadrando dentro de uma classe, né? E sucesso não tem classe. Sucesso não tem área. Você tem que desejar fazer sucesso, independente da área que você está. E para você ter sucesso em vendas, em marketing, ganhando dinheiro, você precisa aprender sobre vendas e marketing para fazer isso acontecer. Ô Douglas, mas fala para mim agora, qual que foi o seu... Na sua rotina de professor de inglês, o que mais te cansava? Qual que era a prática? O que mais te incomodava naquela rotina de vender hora-aula lá? Você não vende mais hora-aula, né? Você fez a transição já. Sim. De carreira. Fiz a transição de entrega. Cara, eu acho que incômodo, assim, uma coisa que me fazia pensar muito sobre, né, refletir, caramba, o que eu tô fazendo? Era justamente essa questão de saber que eu poderia dar aquela aula de uma forma incrível em 15 minutos e eu tinha que ficar ali às vezes 1 hora com fulano, 1 hora com o Beltrano, 1 hora com outro, 1 hora com outro, 1 hora com outro. E não ver essa... Assim, eu sempre fui uma pessoa com energia, eu gosto de conversar, eu gosto de estar ali, eu gosto de dar aula até hoje. Eu tô 2 aulas na semana. Mas assim, cansa você não ver, você não ter uma projeção, né, daquilo poder crescer. Você não sabe para onde que vai crescer, você não tem um... Então isso, eu acho que assim, drena muito a gente. Não é a aula em si que te cansa, ou você não poder ir no banheiro porque você tá trabalhando 10 horas seguidas sem levantar. Isso aí, cara, é melhor do que trabalhar na carvoaria, igual meu pai falava. Mas é a parte psicológica ali, é você olhar pra sua vida e você projetar, pô, mas pra onde que essa porra tá andando? Eu vou ficar velhinho dando aula aqui na frente do computador o dia inteiro. E sem contar que tudo só sobe o preço, né, o custo de vida só aumenta ao longo dos anos. Então quando a gente tiver 60 anos, o que vai ser 100 mil reais? Vai ser o que é 20 hoje, talvez, entendeu? Então eu ia ficar ali na mesma coisa. Acho que isso é o que mais me drenava. Não era só a canseira física ou tipo, eu ter que ficar repetindo. Isso é cansativo no dia a dia, mas a perspectiva, ou não ter, a falta dela, né? A falta da perspectiva era o que mais me incomodava, sabe? Você sentia que trabalhava muito e sobrava pouco? Sobrava nada, né? Sobrava nada? Eu sentia... Ganhava, gastava tudo para estilo de vida. Não, assim, Mas por que? Você gastava muito ou porque você ganhava pouco? eu acho que eram os dois, era a fome e a vontade de comer. Aí é foda. Né, a fome e a vontade de comer mesmo. Não, na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa que também tive um mínimo de uma educação financeira ali, apesar da gente ter desde pequeno ali em casa, meus pais estavam, a gente tem um padrão de vida ok, não era, em Naviraí mesmo, cidade que eu morei minha infância, muita gente muito rica, aquilo que você falou lá, seus amigos e tal. Eu consegui ir numa churrascaria, mas os caras tinham, assim, era o que você falou, sabe?
O cara tava no ensino médio e já tinha uma Hilux. Ou, sei lá, o tio do cara tinha 3 aviões. Porra, não é um avião teco-teco, avião, sabe? Então, eu olhava pra isso e falava, caramba, cara, tem gente que tem dinheiro nesse mundo. Então a gente, né, de cidade pequena, você fala, cara, esse cara aí tem dinheiro, esse cara, os ricaços da cidade e tal. Mas sobrava assim, não sobrava o suficiente pra eu falar, cara, olha aqui, eu tenho um plano e tô guardando uma grana, né? Era uma coisa meio assim, bem inconstante. Então trabalhava muito e sobrava pouco. Trabalhava muito, sobrava pouco. Qual que foi o seu principal desafio no começo? Vários, cara, vários. Acho que um deles, assim, que me veio de imediato é o perfeccionismo, né? Teacher tem muito disso. Mas eu vejo isso em várias pessoas, é uma questão de personalidade, né? A pessoa que é muito perfeccionista, que acha que nunca tá bom, que acha que tem que estar totalmente preparada para dar o primeiro passo, que fica se preocupando, assim... acho que o grande ensinamento no meu primeiro ano de renda e que foi um desafio foi entender que não basta só você saber quais são as suas prioridades, você tem que tomar muito cuidado para não perder tempo em coisa que não é prioridade. Tipo assim, tem as prioridades, mas eu não estou fazendo. Isso é ruim. Agora, você está fazendo uma coisa que não precisava fazer, é pior ainda, entendeu? Então, era muito perfeccionismo, ou assim, naquele momento, quando você está criando um produto, né, você está aprendendo aquele monte de coisa, tudo era muito novo para mim, era uma lapada de informação, sabe? Então, eu acho que foi um desafio assim global. Essa questão do perfeccionismo foi muito difícil para passar de uma fase para outra. Mas hoje eu vejo uma galera que ainda sofre mais com isso, sabe? Que tá começando ali. Acho que esse foi o maior desafio, assim. E quanto tempo que você fez sua primeira venda na renda? Foi rápido, na verdade. Aquela lista dos 20 que a gente aprende ali, eu lembro que em 15 dias de renda, acho que foi tipo assim, entrei em começo de abril, perto do dia 20 de abril ali, eu já tinha feito 20 mil. Nossa. Pela lista dos 20. E eu já, na verdade, o que eu fiz? Assim que eu pisei na renda, eu comecei a nutrir os meus alunos de aulas particulares de que algo novo estava vindo aí. Então, eu muito rapidamente, eu vejo teachers sofrendo com isso até hoje, né? O cara, tipo, eu já estou investindo aqui no meu produto digital, mas eu ainda tenho que dar minhas aulas particulares. Eu vendi para os meus alunos particulares e para minha lista de pessoas que estavam ali, né? Tipo, pessoas que indicação, pessoas que eu conhecia, pessoas que já tinham feito aula e queriam voltar. E muitas vezes, teacher, pô, eu tava pensando em falar com você. E eu fui lá fazer essa... Então, eu fiz rapidinho, assim, mas... Não que foi um golpe de sorte, mas já tinha muita coisa sendo construída para ter esse resultado ali, né? E aí culminou com o ensinamento da renda. Entendi. E como que você saiu dos seus 10 mil por mês para você conseguir chegar em 50, 60, 80? Tem uma jornada aqui, né? Tem. Vamos tentar listar aqui os 3 principais pontos dessa jornada. Então, poxa, o que que você fez? Vou repetir para você pensar mais aí. O que que você fez para sair dos 10 mil para os 80 mil reais por mês? Isso tecnicamente, sabe? Poxa. Uma coisa muito importante que eu fiz e que o Rodolfo me ajudou antes de eu ser Master, foi uma pergunta que eu fiz no primeiro encontro presencial do Master. E ele que respondeu. Mal sabia que ia virar um amigão mesmo. Ele falou assim, aumenta o seu ticket. Eu perguntei para ele qual foi perguntei para os Masters no geral, qual foi o ponto que mais aumentou o faturamento de vocês? Ele falou, aumentar o ticket. Com o mesmo número de vendas, você ganha mais. E aí tem todo o como aumentar o seu ticket também, que eu não sei se você lembra, mas teve uma época ali que eu aumentei e eu mudei muita coisa e não deu bom, né? Então foi um teste, foi um laboratório que eu tinha um arcabouço para bancar, mas que também fiquei meio apurado. Aí eu aprendi. Mas acho que o ticket, né, assim, a primeira coisa quando você conhece a renda é que você não pode fazer um produto de menos de R$1.000, né? Não sei se hoje já subiu. É isso ainda. É 1.000 ainda. Achei que agora já é menos de R$2.000, não pode ser. Mas enfim. Então isso, né, você precificar ali. Tá, então subir o ticket, Subir fez o você ticket. sair de 10 para, obviamente, não vender hora, né? Exato, Sim, exato. nem vou colocar nessas 3. Esse aí é o óbvio. Já vem de fábrica. Mas
Para subir o ticket, você tem que ter uma entrega, né? Que além de não vender suas horas, realmente entrega esse valor. Então, isso é um ponto importante. Não tem uma formuleta. Você colocaria que esse é o segundo ponto ou não? Eu colocaria a sua entrega, porque assim, no final das contas, se você sobe o seu ticket, mas você só está tentando vender no papo, isso não é técnica. Você não está entregando mais valor para a pessoa, você está tentando fazer o seu produto ficar mais caro. Não é longevo, né? É, exato. Não é um... Eu acho que não tem solidez. Isso. Tem solidez. Cara, volume. Terceiro volume. É 3. Eu ia dizer o primeiro, né? Mas eu acho que o volume é o, assim... Porque, vamos dizer que isso é muito ruim. Mas você tem um volume alto, um pouco você vai catar. Você faz um catadão ali, entendeu? Se você é muito bom, mas tem um volume baixo, não vai dar tanto resultado assim. Você vai fazer igual o que é muito ruim que tem um volume alto. Então, acho que é isso. Bom, então 3 pontos para sair de 10 mil para 80 mil. E volume. Ticket, entrega e volume. Diria que sim. Depois disso aí pra frente ainda não descobri, pessoal, mas na próxima eu falo. De 80 para mais, né? Depois, pra quebrar Então, o se CEO. é um outro professor, psicólogo que está assistindo essa aqui, ele vai falar, poxa, eu não tenho que vender minha hora, beleza, já vem de fábrica. O meu ticket tem que ser maior, então 2, 3, 4, 5 mil reais, o ticket do meu produto. Pra isso tem que ser uma entrega foda. Meu produto tem que ser bom. E tem que ter volume de aquisição de... Volume de gente para conhecer esse produto bom que eu criei para pagar o ticket. Tem que estar exposto para o máximo de gente possível, né? É importante frisar que essa gente não é qualquer tipo de gente. Exato. Né? Você tem um produto de 5 mil reais de inglês. Você não vai vender para o cara que está desempregado. Então tem que ser a pessoa certa para ouvir a sua oferta, né? Aí vem todos os parafusos e porcas aí para se apertar nesse processo. Do marketing. De achar essa galera. Não é todo mundo que entra no shopping que compra no shopping. Então tá tudo bem. Não é todo mundo que vê o outdoor que fica interessado naquilo ali. Tá tudo bem, é a minoria. É essa minoria que bota dinheiro no seu bolso. Por isso você tem que lembrar, eu não preciso vender para todo mundo. Se eu tenho um produto que custa 2, 3, 4, 5 mil e faço 10, 15 vendas, cara, são 10 ou 15 vendas. Muda a sua vida. Exato. Muda. Exato. Com a margem de lucro. Por isso que eu falei do ticket, né? Com certeza. É uma grande alavanca, né? Mas a pessoa que ela só se pontua por valor, né, o preço, ela no final das contas ela não vai conseguir entregar esse valor nem na reunião dela, né? Se ela realmente não tem uma entrega, por isso que eu falei da entrega em segundo lugar, se ela não tem uma entrega que ela fala assim, cara, eu tô entregando um troço foda, porque vale 5 mil reais fazer aula de inglês comigo. Ela não vai, se ela não se convence, ela não vai convencer ninguém, porque não é. Você entende? A primeira vez que eu fiz 100 mil na renda foi em 2023, 100 mil no mês. Então foi 23, 24, 25, 26. Foi quando eu dobrei o ticket. Aí. Do mês pro outro. Porque era muito barato, né? No começo. Uhum. Aí eu dobrei. E aí fez 100 mil no mês. E aí depois a gente foi aumentando o preço para chegar num valor mais condizente com a proposta, né? Que a gente entrega. E aí o faturamento também foi acompanhando. Não necessariamente a gente vende um volume absurdamente maior. Mas nós vendemos em um ticket maior para pessoas que têm essa capacidade de pagamento. E isso é muito melhor, porque você consegue dar mais atenção para as pessoas, você consegue cuidar mais. Acho que tem uma coisa subjetiva também, que é a tal da visão de longo prazo, né? E eu acho que as pessoas confundem muito visão de longo prazo com ficar ansioso com o futuro. Visão de longo prazo é você justamente entender o que está ao seu alcance, o que é possível de fazer agora na direção daquilo que você quer. E você ter método, e você ter diligência para fazer isso. Visão de longo prazo não é tipo ficar assim, putz, daqui tantos anos, não sei o que, sem algo que se constrói esse caminho até lá, né? E aí quando você tem essa visão de longo prazo adequada, eu acredito que se alinha muito com fazer o que você pode fazer agora nesse momento. Quando você vê, passou alguns meses, você saiu de 10 mil para 80, 100 mil. Porque você focou no que você podia fazer naquele momento, sabe? Você imaginava, Douglas, que você ia fazer 80 mil no mês como professor de inglês? Lá quando você começou? Ou há 3 anos atrás? Cara, não imaginava. Eu nunca me dei limitação. Acho que eu sempre tive uma cabeça de tipo, cara, tudo é possível. Mas eu não enxergava o caminho. Não era uma coisa que se passava pela minha cabeça como uma meta também. Era tipo assim, vamos ver o que vai dar aí. Vou tocar um rock and roll, vou dar umas aulas de inglês. Parece que é por aqui o caminho aqui. Vai dar bom, vamos aí. Entendi. E hoje você fatura isso? Tem muita gente na sua equipe?
Quantas pessoas tem na sua equipe? Cara, contando com a Marcha, que tem gente pra caramba ali, né? Porque eu não posso não contar com eles. Hoje eles cuidam do nosso tráfego pago e é a principal fonte de aquisição de clientes. Mas eu tenho uma SDR e uma teacher. Uma SDR e uma teacher. E uma agência que é a Marcha que você contrata para fazer seu tráfego, né? Mas na sua equipe é uma SDR e uma teacher. Uma teacher para te ajudar a entregar o produto e uma SDR para focar na parte de agendar reuniões para você. Enxuto, bem enxuto. E que tá bem faminta pra virar closer também. E fazendo o curso, inclusive, ela é minha aluna. Tá aproveitando. Você tá louco, trabalhar na Fábio é bom demais, cara. O cara ganha um curso de inglês, o melhor curso de inglês. Do Brasil. Ganha bem, ganha comissão. Por que chama Favo English? Porque é um jeito doce de aprender inglês. Ah, sério? Você doce desse jeito? Não. Isso aí é um slogan que eu tô testando. O que você achou? Não combina muito com você. Não. Hoje eu sou mais do azedinho, assim. Mas, enfim. Favo é um acrônimo, né? São os 4 pilares dessa abordagem que eu costumo dizer assim, eu não inventei nenhuma técnica de aprendizado de idiomas. Isso está ao alcance de qualquer pessoa. Todo mundo pode entender Só as técnicas. concatenou essas técnicas. Na verdade a gente oferece um suporte porque o principal objetivo da Favo é que o aluno tenha autonomia e que ele tenha um estilo de vida de uma pessoa que pratica inglês, independente do nível que ele tenha. O inglês está na vida dele. Então a Favo é o Foundation, que é você aprender como estudar inglês, como praticar do jeito certo, né? Criar o hábito e ter qualidade. O A da Favo é o Activation. É um dos pilares mais importantes. Foundation é fundação. É a fundação. Activation. A Activation é quando você entende como praticar, né? Você vai praticar isso no seu dia a dia ali. E o V é a Validation, para você testar Validation. Você testa suas habilidades comunicativas de uma forma real. Validation. E por último, como eu vim da engenharia, eu gosto muito da mentalidade eu empresto muito isso das exatas, é o Optimization. Optimization, que é onde o aluno tem a otimização, ele entende quais aspectos ele precisa melhorar ali do inglês dele. Favo Corporation. Tudo na Favo é Favo alguma coisa. Então, é muito bom. Favo Movies, Favo Games, Favo Conversation Session, tudo é Favo. Favo Master, Favo Pro, Favo First. Bom demais esse nome, Favo. É muito bom, né? Já registrou? Já registrei. Parabéns. Que é bom. É bom, cara. A ideia, eu queria que não fosse assim, Teacher Dog de inglês. Não, eu quero que seja uma empresa que, quem sabe, né? Sweet English. Favo Sweet English. Sweet English. The sweet way to learn English. Sweet way to learn na Favo, English. Os alunos têm uma gamificação. Então, quando ele entra... Chama Favo Gamification. É o Favo Universe. Ah, tá. Então, ali ele entra como pupa. Pupa é a lavinha da abelha. Aí ele tem que cumprir missões para colher pólenes. Eles coletam pólenes dos alunos, os premium pólenes, para virar um worker bee. O que é o worker bee? A abelha trabalhadora. Né? Operária. Depois do worker bee, ele vira um drone bee. Sabe de onde veio drone? Os caras que é filmmaker. Por que esse drone tem esse nome? O que significa drone? Você sabe? Não sei. Drone bee é a abelha zangão. Olha aí, rapaz. E o drone veio por causa disso. Do zangão. O drone é um zangão robótico. Depois ele se torna um hive builder. A hive é a colmeia, então ele é um construtor da colmeia, esse aluno. Depois ele se torna um honeykeeper. Honeykeeper é o guardião do mel. Esse é o estágio, o cara já é foda. E por último, ele ganha a badge de Queen Bee. Queen Bee, abelha rainha. Abelha rainha. Independente se é homem ou mulher, porque é só um título. Então você pode ficar tranquilo. Tem pessoal que tem medo, assim, né? De ser confundido, não. Mas é isso. Então a gamificação é o seguinte, não importa o nível. Eu posso ter um Queen Bee que é Favo First e um Pulpa que é Favo Master. O que importa é como eles fazem, se eles participam dos desafios, se eles interagem com o Conversation Club. Tudo que eles fazem dá direito a um pólenzinho. Então por dia você consegue coletar, sei lá, 5, 6 pólens ali, entendeu? E eles vão subindo de badge, vão tendo tem alguns privilégios, o cara pode escolher
o tópico da aula que todo mundo vai ter. Ele é um ambassador. Olha que jeito legal de aprender inglês. Exato. Ambassador, embaixador. Então, ele, assim, até para o desafio das indicações, do Recommendation League, eu tô trabalhando com os meus ambassadors. O Favo Ambassador, ele ganha vários benefícios, mas ele também tem tarefas. Ele tem que ser um aluno engajado no Conversation Club. Ele sempre tem que responder, ele tem que participar de pelo menos 70% das aulas. Ele tem que estar ali dentro como um agente ativo, né, que está movimentando a galera. Então agora a gente fez uma enquete para abrir novos horários que a teacher vai atender mais conversation sessions. E aí tem gente que chega para mim e fala, Murilo, mas aula particular uma vez por semana é o jeito melhor que tem de ensinar inglês. O nível de consciência é bem baixinho. Desse tamanho assim, cabe dentro de um caixa de fósforo. Para você ter uma ideia. Você vê uma estrutura dessa super legal para aprender inglês, onde o aluno quer ser um Queen Bee. Quer ser um Queen Bee. O aluno abre, e é muito... Cara, e eu aprendi que, assim, o reconhecimento desse esforço é o que mais vale. Então, igual você tem a figurinha, né, da renda, das etapas. Você só fica louco para receber a figurinha. Então, a gente fez as figurinhas das abelhas. Tem desde o Worker Bee até o Queen Bee. E é bem... Eu vou te mandar lá no WhatsApp. Mas é isso que, assim, o Favo Conversation Games, como que é? Por exemplo, a gente tem um que... Esses dias foi uma aula assim, cada aluno recebeu um card. E lá tinha um nome, você é o Brian. Brian was at the bar at 9:10 p.m. Daí tem algumas informações. E eles tinham que se interrogar, porque entre eles tinha um assassino e uma vítima. E eles tinham que ficar se interrogando para cruzar informações e saber no final da aula quem que era o assassino e quem que era a vítima. Nem o assassino nem a vítima sabiam que eles eram. Então eles tinham que interrogar, todo mundo era detetive e todo mundo era suspeito, entendeu? No final da aula, cara, eu tenho essa aula gravada, fazer um material bem massa lá pra gente postar no Instagram. A galera tava em êxtase, assim, sabe? Tava todo mundo rachando o bico, e o nego achou que era a vítima e não era, e o outro não sei o quê. Eu já sabia, cara. O que aconteceu ali? Sem nem pensar que eles estão numa aula de conversação, eles aprenderam a fazer perguntas no passado. Então eles entram nas breakout rooms, né, nas salas temáticas, e aí tinha a sessão ali, então você conversa com o cara, depois você vai pra outra sala, vai fazer a pergunta pra ele, vai fazer a pergunta pra você, eles coletaram. Teve um aluno que fez uma tabela lá, uma planilhazinha, e mandou no Conversation Club, falou, galera, eu fiz uma planilha pra cruzar as informações aqui do assassinato. Então antes eles tiveram ali, eles viram um vídeo de um detetive interrogando uma vítima, enfim. Então assim, isso me realiza, sabe? Entregar algo que realmente a pessoa fala, caramba, cara, isso aqui é diferente, ela pertence àquele lugar. O inglês não é uma matériazinha da escola. O inglês é é um momento dela de espairecer, de esquecer um pouco dos pepinos do trabalho, de investir em algo que ela nunca mais ninguém vai tirar dela. Você sabe inglês, cara, você vai saber inglês para da sua vida. Você pode perder tudo, mas o seu conhecimento não, né? Então a gente entrega esse tipo de experiência para os nossos Favo Members. Favo Members. Favo Members. Tudo é Favo lá. E a tatu? Tem que lançar uma tatu do Favo. Eu vou fazer aqui, ó. Vai ser uma abelhinha com cálice e um dizer. Eu já falei com um aluno meu, ele é tatuador. Esse que fez esse aqui também é meu aluno. Cara, é verdade que um tatuador nunca tatua por cima da tatuagem de outro tatuador? Não, Ou assim, isso aí não? Às vezes quando a pessoa vem para fazer uma cobertura, né? Você fez uma tatuagem e se arrependeu, acontece. A pessoa vem e quer cobrir aquela tatuagem. Geralmente o cara vai fazer um estudo, ver a coloração, ver o que dá para encaixar de tamanho e vai fazer uma tatuagem por cima. Mas eles fazem, então... Faz. Achei que não fazia, não. Não, faz sim. Tá. É cobertura, é um cover-up. Entendi. Favo cover-up. Me fala aqui, Doug, como que funciona o seu Favo Sales Funnel? Como é que Sales Funnel. Legal. Hoje o principal... Na prática, para quem não entende inglês, o funil de vendas que fazem pessoas comuns se tornarem alunos da Favo English. Legal. Como, afinal de contas, o Douglas vende? Como que ele faz 80 mil no mês? Então, ali o nosso principal canal de aquisição de clientes é o tráfego pago. A gente roda esses anúncios com uma copy, né, com uma narrativa para aquele aluno que a gente procura. Tá. Esse aluno entra em contato, faz a triagem ali com a SDR. Então você faz anúncio. E aí o que você fala no anúncio? Se você ainda não fala inglês, trava na hora de falar, acha que inglês é gramática,
precisa destravar essa conversação quanto antes, quer aproveitar melhor a sua oportunidade de trabalho, etc, etc. A gente entrega não sei o que, clica no botão e entra em contato para saber mais. Ah, aí você faz esse anúncio. Isso. Põe lá para rodar no tráfego pago, a pessoa vê, clica E vai conversar com a SDR. no WhatsApp. No WhatsApp. Ela clica, vai direto pro WhatsApp. Ou ela entra na landing page, preenche ali, a gente chama. Aí vai conversar com a SDR, que é a pré-vendas. SDR, aí pode continuar. Aí ela qualifica essa pessoa, ela vê se a pessoa realmente tem uma urgência para começar o inglês, se essa pessoa, qual é a necessidade, o objetivo dessa pessoa. Ela fala sobre a média de investimento. E aí, então, qualificada para a reunião, essa pessoa vem para a reunião, conhece o teacher do criador do método Fala, conversa com ele ali. Aí, na reunião, ela tem não só uma apresentação do que é a Fava, a gente vai se conhecer, eu vou fazer um diagnóstico de inglês da pessoa, então a gente conversa em inglês, já aplico algumas técnicas ali de imersivas, é bem bacana. Aí eu mostro tudo e a gente monta um plano que funcione para aquele aluno. E aí ele já entende. Quanto tempo leva essa reunião? Em torno de 1 hora. Então a pessoa vê o anúncio, clica, cai no WhatsApp. No WhatsApp a sua SDR conversa com a pessoa, tem todo um script ali, secreto, você não vai passar, e aí agenda uma reunião com você. E aí depois que agendou uma reunião com você, essa reunião dura 1 hora, tem mais todo um processo dessa reunião, etapas de uma reunião de vendas, e aí a pessoa ali, o que acontece? Aí ela fala, pô, que curso bacana, isso é uma mentoria, não é nem um curso, então eu vou entrar, vou fazer minha matrícula. Ela recebe o link da matrícula, faz o link para pagar, entra ali, a gente faz o... Aí já agenda o onboarding e virou um Fava Member já, né? Então aí ela tem toda uma trilha do que fazer semana após semana, de como ela vai organizar a rotina dela. Para cada pessoa a gente tem ali, né, a weekly schedule do cara, então a gente sabe quais são os intervalos de tempo. Então, daí a teacher vai dar esse encaminhamento. Então ele tem essa teacher ali, de domingo a domingo, ela está fechada com o aluno para tirar dúvida, para escutar áudio, para interagir. E aí ele entra com as Fava Community, tem todos os entregáveis, né? Ok. Entendi. E aí ele paga lá 12 vezes de R$500, em média, atualmente, né? Talvez vai subir esse preço ao longo do tempo. Com certeza, depois que esse vídeo se encerrar, já subiu, então é melhor correr. É isso. O preço é rápido para subir. Então, assim que funciona o seu funil de vendas, é dessa forma que as pessoas descobrem que você existe e compram, e você faz lá 10, 15 vendas e fatura os seus 50, 60, 70, 80 mil reais por mês. Tem os canais de indicação e crescendo também, né? Assim, hoje o principal é o tráfego, mas a gente está fazendo esse movimento para fazer uma aquisição de outros canais também. Indicação, tanto de alunos que já estão dentro, quanto de prospecções que não fecharam, mas que gostaram da apresentação, ou querem fechar no futuro, a gente pega a indicação dessa galera também, no final da reunião. Prospecção ativa, social selling. Ótimo. Legal. E me explica agora, então, como que funciona? Você explicou o funil. A forma que você faz uns conhecidos tornar um cliente e sair de uma reunião pagando 5 mil reais para aprender inglês contigo na Fava English. Me explica agora o produto. Então, digamos que eu sou o cliente que estou numa reunião com você. Legal. Vamos fazer uma reunião rápida, uns 5 minutos aqui. Tá. Me vende o produto. Como que acontece? Me explica sobre o produto. Então eu entrei na reunião. Fala, Douglas, tudo bem? Fala, Murilo. Que prazer te ter aqui para apresentar um pouquinho da Fava. O objetivo é entender um pouco mais o que você precisa, tirar todas as suas dúvidas e, se tu estiver bem alinhado, a gente vai fazer sua matrícula ainda hoje. Murilo, por que você está procurando inglês? Cara, eu quero ir para os Estados Unidos e poder conversar, me comunicar em cursos e formações de marketing lá e ficar tranquilo. Maravilha. Então você tem esse objetivo de viagem, mas também é para é algo para sua carreira, né? Algo da sua profissão também. Também. Se qualificar, participar de um curso. Murilo, aqui na Fava, cada aluno tem o seu objetivo específico alinhado com a prática de inglês. O mais difícil do inglês não é você aprender pronúncia, regrinha de gramática. O mais difícil é você criar o hábito de uma forma sustentável e ter qualidade. Quantas pessoas começam inglês empolgado e para depois? Você deve conhecer gente assim, ou já aconteceu com você? Você já começou inglês e parou? Já, umas 2 vezes. Por que isso acontece? Porque não tem um estímulo genuíno
não trabalha com seus interesses, com aquilo que você realmente precisa. O inglês é uma ponte, né, Murilo? Ele é a ponte que vai te levar até esse evento de marketing, esses congressos que você quer ir lá nos Estados Unidos e conseguir se expressar de forma plena. Então aqui na Favo você vai ter um plano personalizado que respeita os seus interesses, seus objetivos, sua rotina. Você tem mentorias individuais com a teacher e sessões de conversação em pequenos grupos para ter uma exposição mais adequada. Não adianta você ficar só falando com o teacher, você quer falar, se comunicar com o mundo, com qualquer pessoa. Então você tem que ter essa exposição. E você tem suporte todos os dias. Você vai participar da comunidade Favo. Hoje a gente tem Favo Members espalhados não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Além da nossa formação gravada, que não é nada dessas aulinhas engessadas de meia hora, são aulas de 5, 10 minutos, bem objetivas, que é o nosso programa de aceleração do aprendizado do inglês, para você ter mais flexibilidade para aprender. Então, para resumir, você tem uma personalização, você tem suporte constante e você vai ter toda a flexibilidade para focar no que você realmente precisa com o inglês. Isso você consegue se enxergar hoje, colocando isso em prática, se encaixaria na sua rotina? Sim, sim. Boa. Então, assim, Murilo, hoje na Favo a gente trabalha com planos personalizados. Independente do plano que você escolher, você vai ter todos esses acessos. E a única coisa que vai mudar são os créditos de Advisory Session, que você vai incluir no seu plano. Vou te mostrar aqui. Então, no nosso plano Royal Jelly, o que é Royal Jelly, você sabe? Não sei. O que é Jelly? Americans put it on the bread. Jelly. Geleia. Royal, the king, the queen. É muito bom. Royal family. What Não is the royal sei. family? What is king? King, rei. Queen. Queen, rainha. The royal family. Família real. Royal jelly. A geleia real. É a geleia que a abelha rainha come. Então esse é o nosso Uau. plano da geleia real. O Royal Jelly, você tem acesso a 48 mentorias individuais. E você vai agendar conforme a sua necessidade. A gente pode agendar mais frequente nesse início, toda semana com o teacher, para te acompanhar individualmente, além de todas as conversation sessions que você vai ter acesso. A gente tem o nosso Propolis Reserve, que é o plano que mais sai. E aí você tem 24 mentorias individuais. E o Premium Polling, que você vai ter 12 mentorias individuais para agendar, além de todos esses acessos que eu te expliquei. A plataforma, todas as aulas de conversação, do básico ao intermediário, o suporte constante do teacher, a comunidade e o seu plano personalizado. E aí nesse pitch, claro, ali eu vou mostrando para o aluno por que isso pode se encaixar na rotina dele e de encontro com aquela dor que ele precisa resolver, né? Então imagina, Murilo, quando é que você vai ter essa viagem? Você já tem uma data marcada? Tenho para junho. Junho tá aí então, hein? Porra, o carnaval já tá acabando. Tem que ser agora, né? Tem que começar o quanto antes, Murilo. É. Imagina você poder mandar um áudio de 5 minutos falando qualquer coisa que você vai falar no seu dia a dia, mas para um teacher que vai corrigir na mesma hora sobre uma coisa que você vai aprender lá. Imagina você ter um plano com todo o vocabulário, estrutura de frases e toda a vivência que você vai ter no seu objetivo específico, né, nessas feiras de marketing, de mercado digital lá nos Estados Unidos, dentro da sua rotina do dia a dia, com o suporte do teacher. Perfeito. E aí é desse jeito. É desse jeito. Ok. É desse jeito, então, que você atrai as pessoas através de um funil de vendas e vende um produto estruturado para elas, mas que não depende da tua hora-aula. E, Doug, na hora que você foi criar o seu produto, começar o seu negócio digital, nesse momento, o que foi mais difícil para você? Gravar as aulas, vender ou se posicionar no Instagram? Então, na renda nós temos 3 pilares, né? Uhum. Produto previsível, que é você transformar o seu conhecimento em um produto digital, ou seja lá qual for o tipo de produto, mas um produto que você consiga ter escala. Segundo, que é o conteúdo intencional, você produzir conteúdo no Instagram, se posicionar intencionalmente, Instagram, YouTube, Shorts, Reels, TikTok. E o terceiro, vendas. Qual foi o mais difícil para você fazer? Vendas. Vendas. Eu até falei com a Luana, eu falei pra ela assim, Luana, a gente tem que bater um papo, porque apesar de eu ter melhorado muito minha venda, eu ainda sou um frangote nesse negócio, preciso aprender muito com você. Tem que ser mais agressivo, tem que ser mais técnico. Eu falei pra ela, tem gente que tem um tino pra coisa, o cara já é um vendedor nato. Eu não sou esse cara, mas eu sei que eu posso aprender.
eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que treinar mais, eu tenho que errar mais, eu tenho que fazer mais. Mas esse foi o ponto mais difícil. Ok. Mas tem técnica, né? Tem caminho. Então isso é o que assim, me acalentou no começo, sabe? Qual que é a sua taxa de conversão hoje? A cada 10 pessoas que falam com você numa reunião de vendas, você vende para quantos? 4,4 pessoas. Entendi. Uma então te paga metade do valor. O cara só faz meio. Aham. É uma boa taxa, né? Considerando que o ticket é um bom ticket, é um bom preço. No começo era 30. Vai Né? aumentando, É melhorando. que assim também, tudo está interligado, as métricas estão interligadas. No começo eu fiz menos reuniões e tinha uma conversão absurda porque eram pessoas muito mais aquecidas, mas eram, tipo assim, no mês eu tinha feito 10 reuniões, né? E vendi 8, vamos dizer. Pô, 80% de conversão, mas só aqueles caras ali que estavam muito aquecidos. Então, com certeza, um volume maior vai baixando essa taxa, né? Aí hoje com gente fria do tráfego, que não te conhece, você consegue manter uma taxa de 44%. 44. Já chegou aos 50% ali, mas 40, entre 40 e 50. 40% e 50%. Tá. Lembrando que não são leads de indicação, né? Não, Indicação fecha mais. fecha mais, mas eu não tenho a métrica de indicação, eu tenho que... Sim. Estamos trabalhando nisso. O que você achava que seria impossível antes, mas você conseguiu fazer? Encontrar pessoas boas para trabalhar comigo. Uhum. Não impossível, mas assim, como eu enxergava isso era de uma forma, uma dificuldade abissal, entendeu? Tipo assim, caramba, cara, como que eu vou encontrar uma pessoa que vai dar uma aula tão boa quanto a minha? Como que eu vou encontrar uma pessoa que vai vestir a camisa da minha empresa e vai realmente querer? E hoje eu, assim, depois de errar bastante, eu encontrei. As pessoas ficam apaixonadas pelo produto, né? Exato. O empreendedor tem muitos, professor, muito. Ele se apaixona pelo produto. Cara, meu produto é foda. Meu produto é o melhor. Eu tenho doutorado, tenho mestrado, eu tenho isso, eu tenho não sei o quê. Eu sou o melhor. Ninguém vai dar uma Você aula fica tão cego achando que não boa. vai ter gente que vai conseguir, né? Ninguém vai dar uma aula tão boa quanto a minha. Hoje o que eu mais quero é que meus alunos gostem mais da minha teacher do que eu. Sim, porque eles têm escala, né? É. Não importa quem dá a melhor aula, né? Importa você ter que ter uma É. aula boa, Isso, manter a qualidade manter ali, né? A gente qualidade e passou janeiro crescer. inteiro treinando ali, sabe? E ela escalou muito rápido algumas coisas. Ela já tá fazendo atendimento individual e tudo mais. Então, assim, essa era uma coisa que eu achava que era quase impossível, que eu tinha muita dificuldade e que hoje eu vejo, cara, não é possível. Isso é um pouco de ego, né? E medo também, muito medo, sabe? Medo de contratar alguém, depois não ter dinheiro pra pagar, ou tipo assim, aquela pessoa não me dá um retorno que eu preciso, ou vários medinhos assim, né, que a gente vai tendo ali. Mas o ego, com certeza, na parte pedagógica de teacher, eu acho que é um dos fatores que mais te trava nesse ponto assim, de contratação, sabe? É. E o ego te trava no financeiro, né? Porque você não encontra ninguém tão bom quanto você. Então você vai ter que ficar um Então, cavalo, a mula lá, fica carregando a aí carroça. carregando carroça, então besta. O que você falou da venda. Tudo é venda. Você tem que vender a sua empresa para os seus colaboradores, né? A pessoa tem que comprar a Seu sua primeiro empresa. cliente é o seu colaborador. Exato. Né? E eu demorei muito para entender isso. É. Você entendeu? Então, assim, tudo é venda mesmo. Tudo é venda. Você está vendendo o que aquela pessoa tira de benefício de estar no seu perímetro ali, na sua órbita, né? Esse ego existe até para você delegar funções que são ligadas a outras coisas. Então, poxa, eu tenho que contratar um vendedor agora. Será que ele vai vender tão bem quanto eu? Eu preciso delegar a minha liderança do time de marketing. Será que ele é tão bom quanto eu? Eu sempre fiz o tráfego da renda lá atrás, né? Eu que fui o gestor de tráfego da renda, porque eu sabia tráfego, eu sei tráfego. E depois eu comecei a delegar. Será que a pessoa vai fazer tão bem quanto eu? Mas se eu não delego, se eu não confio, eu fico fazendo tudo e aí eu não escalo, né? Mesmo na etapa de vendas, se você não delega, se você não pisa em cima do seu ego, você não escala. Cada etapa da vida você vai travar financeiramente em um nível. E para você desbloquear o próximo, você tem que descobrir coisas, assumir riscos, O que investir quem tá lá tá fazendo que eu não tô fazendo ainda? para ir subindo de nível. O que você achava impossível, mas conseguir fazer? Já falou, né? Agora, quando que você parou e falou assim, poxa, talvez conversando com a Amanda, talvez um dia, assim, pensando na vida,
Você falou, poxa, deu certo. Cara, foi quando a gente casou. Eu pensei isso. Depois que a gente casou, eu acho que, assim, alguma coisa... E você sabe a história do meu casamento com a Renda, né? Sei que foi o closer que vendeu pra mim. Eu tive o privilégio de falar com o criador do método. Sim. Então, assim... E eu fui um lead chato pra cacete, eu lembro, né? Ficamos numa reunião ali de umas 2 horas, meu Deus do céu. Mas toda aquela insegurança e tal. Eu acho que nesse momento, quando a gente falou, porra, a gente vai casar. Porque assim, eu tinha uma grana guardada, mas já estava toda comprometida para esse casamento. A gente não ia ter tanta ajuda externa. Foi todo um processo até eu entender que eu estava fazendo isso por ela. Porque a mulher que quer ter um casamentão, né? A mulher que quer ter a festa, vestido de noiva e tal. Eu não queria ter um vestido de noiva. Você queria? Eu não queria. Mas assim, foi a melhor coisa que aconteceu e eu acho que aquilo ali, a Renda entrou nesse exato momento da minha vida, sabe? São coisas que convergiram num momento assim que eu lembro uma pergunta que você fez na reunião. Até hoje eu falo, caramba, esse cara é muito mestre. Você falou assim, mas o casamento é um impeditivo para você entrar para Renda? E na hora, cara, a pergunta me fez pensar e a resposta na hora parece que assim, segundos antes de eu falar a resposta, eu não sabia ainda, sabe? Falei, não, na verdade, o casamento é um motivador, porque eu vou gastar dinheiro, eu tô aqui para aprender como é que eu ganho mais dinheiro. Eu preciso de dinheiro para pagar meu casamento. E se não fosse eu ter entrado naquele momento que eu não tinha garantia nenhuma de que eu ia conseguir ganhar aquela grana, fazendo aquele investimento todo, me comprometendo com o casamento, eu não ia conseguir pagar a lua de mel pro Chile, que a gente foi pro Chile. Então, a grana que a gente, tipo assim, sobrou, entre aspas, que a gente foi planejando muito ali, sei lá, uns 3 meses antes, sabe? A gente casou em julho, eu entrei em abril. Então, assim, se eu não tivesse dado esse passo, chutado a bola e saído correndo atrás, eu ia, talvez ia pagar o casamento e não ia ter nem a lua de mel e tá vendendo minhas horas até hoje. Tem momentos na vida que nós temos que chutar a bola e sair correndo Cara. atrás. Pular na piscina e aprender a nadar. Na hora. Exatamente, Não é? exatamente. Tem gente que usa o casamento como um motivador para não agir, Então, para aumentar a tensão, aumentar o medo. E ao invés do casamento te motivar a agir, que foi o seu caso, tem gente que usa o casamento para não vou fazer agora porque eu estou gastando tudo que eu tenho mais um pouco com o casamento. E esse casamento, cada hora é uma coisa. Uma hora é o exatamente. filho, uma hora tá Eu falo grávida, para uma os hora é uma alunos, né? viagem. A vida nunca vai parar para você se dedicar àquilo que é importante para você. Sempre vai ter um imprevisto. Ah, não, vai porque tal mês eu vou estar mais tranquilo. Ah, não, porque agora eu peguei um projeto. Ah, não, porque agora não sei o quê. Sempre vai ter alguma coisa. Se você não decidir fazer o que você pode, com o que você tem em mãos, o que é possível fazer naquele momento, você não vai fazer mais. Essa é a verdade. Isso é uma coisa do inglês também. Muita gente chega para nós, ah, não, mas é que eu quero começar só mês que vem. Tá, mas por quê? Porque você não tem tempo para começar esse mês, você não tem dinheiro para começar esse mês, você acha que o mês que vem tem um poder místico que vai te fazer aprender melhor. Por que você quer começar mês que vem? Sabe? E aí sempre tem alguma desculpa que assim, a vida não vai parar para ficar tudo alinhadinho para você fazer o seu inglês, para você fazer a sua academia, para você fazer a sua dieta, para você aprender a ganhar dinheiro. Não vai parar, né? Então sempre vai ter imprevisto. Se você não decidir começar a fazer o que você consegue, você vai ficar idealizando ad infinito. É, meu querido. Então que bom que você agiu, né? Agir, cara, foi importante. Então no seu casamento você pensou, poxa, deu certo. Foi ali que, assim, já tava na Renda, né? Enxerguei o caminho, entendeu? Eu vejo assim, eu tinha um sonho e o casamento, ele me aterrou para o que realmente é importante na minha vida. A minha família, as pessoas que eu amo, a minha esposa, o que nós queremos construir juntos, os sonhos dela, as potencialidades dela. Eu quero ver a Amanda voando em tudo que ela se propõe a fazer. Eu quero ver ela conquistando os sonhos dela. E para isso precisa de dinheiro, não tem jeito. Né? Então, assim, a gente se aterrou
no que realmente importa na nossa vida, para não ficar drenando energia com picuinha e preocupaçãozinha pequena. E profissionalmente, fazer parte da renda previsível me aterrou, me deu estrutura para ver que era possível. Né? Teve um segundo micro momento ali que eu lembro que era a Janaína, minha gestora, e ela falou, a gente estava fazendo uma reunião, um orçamento, eu falei assim, Janaína, agora eu perdi o medo de botar dinheiro no tráfego. Porque agora eu sei as minhas métricas, eu sei quanto a gente pôr aqui vai voltar tanto. Um mês antes, ou no mês posterior, o Gabriel falou, cara, a gente vai botar 10 mil no tráfego pago para fazer 100 mil. E foi exatamente o que eu acho que fez 120 e poucos mil. Por quê? Porque tem métrica, porque tem estatística, você entende? Então, eu pensei que deu certo a partir do momento em que eu, né, celebrei a união ali com a minha esposa, a gente olha para o futuro juntos, sempre ali, né, se apoiando e buscando construir os nossos sonhos, mas profissionalmente eu encontrei e vejo que tem a possibilidade, tem um jeito, tem um caminho, tem um método e a gente continua aprendendo sem parar, né? Mas para chegar e para fazer, eu sei fazer, entendeu? Essa é a sensação de, pô, deu certo, porque mesmo que eu não sei, eu vou aprender. Depois que você faz uma vez, você repete, né? Então, a primeira venda, talvez ela é mais difícil do que os 10 mil. Com certeza. Porque você precisa ver, você precisa fazer a primeira venda para acreditar. Aí a primeira venda acontece, talvez em uma semana depois que você começou na renda, talvez depois de um mês, mas ela acontece. Aí a gente tem a frase, né? Quem vende 1, vende 10. Ou seja, se tem uma pessoa querendo aprender inglês comigo, tem 10 pessoas. O meu ticket era 3.500 no começo. Um ano de inglês, R$3.500. E aí eu lembro que, assim, eu fiz essa venda, a primeira de todas, falei, caramba, cara, eu saí de uma reunião, o cara pagou R$3.500 pra mim. O que eu vou fazer com essa fortuna agora? Com essa fortuna. É, mas foi uma sensação muito louca. Realmente, a primeira venda é... Você tem vontade de ter filhos? Tenho. Estamos já preparando aí. A Amanda tem DIU, ela vai tirar em abril. Mas esse ano a gente... Dá um ano de casado em julho, né? 2, né? 2 de casado em julho. 2024. Mas a gente planeja, sim, ter uns buguelinhos. Tá certo. Uns Favo Babies. Favo Babies, uns Worker Bees. Ô Douglas, como que é a tua rotina hoje, cara? Que hora que você acorda? Ó, isso aí é bom, hein? Cara, esses dias eu tava num churrasco dos amigos da faculdade, um amigo meu bem debochadão, o Breno, ele falou assim, tá todo mundo moiado já, ele falou assim, cara, a pessoa que mais casou bem aqui de nós foi a Amandinha. Mas daí por quê? Porque eu tava falando da rotina, né? Que eu acordo 5h30, eu não durmo com o celular do lado da cama, eu sempre deixo o celular no escritório. É engraçado isso, porque agora, só de deixar o meu celular carregando no escritório, meu corpo já começa a ficar com sono. Sabe? Às vezes eu vou trabalhando, eu tô até umas 10 da noite trabalhando. Mas eu coloquei o celular ali, saí, eu tenho um escritório em casa, né? Então aquele ambiente é só de trabalho. Quando eu saio dali, eu já tô... Então, eu acordo 5h30, desligo o celular, lavo o rosto, escovo o dente, vou deixar um café passando. Eu pratico meditação desde 2016. 10 anos. Caraca. Assim, de forma mais como um aluno de meditação, né? Então, eu faço 15 minutos, às vezes faço meia hora. Ali é aquele momento em que o sol tá saindo, assim. Eu sento na minha sacada e faço a meditação ali. Aí eu meditei, o café já tá... Aquele cheirinho de café já tá no ar. Eu coloco um jazz, uma música assim, tipo, como se fosse um cafezinho, e monto uma mesa pra Amanda e pra eu tomar café junto. É aquele momento nosso de começar o dia. Então, eu gosto de fazer ovo mexido, torrada, uma frutinha e tal, um café top. E aí eu monto a mesinha ali pra gente na sacada. Às vezes eu faço uma panquequinha pra ela e tal. Ela acorda umas 6h30. Já tá tudo pronto, né? Então por isso que o Breno ficou brincando lá. A gente toma um café e tal. Umas 7h45 eu já tô sentando ali na frente do computador pra começar a trabalhar. Mas até esse momento eu evito ao máximo. Eu não abro rede social. Se eu abrir o WhatsApp é para responder, assim, sei lá, minha mãe que falou comigo, alguma coisa assim. Mas o mínimo do mínimo do mínimo de tela, sabe? E
é isso. Aí vou trabalhar, às 11 eu vou pra academia. Quando eu não vou às 11 daí eu tento encontrar um lugar, um horário à tarde ali. Às vezes marca reunião, mas academia é segunda a sexta. À tarde também, trabalhar. E aí, terça e quinta eu tenho uma aula das 7h30 às 9 que eu dou pra galera, que é todo mundo pode entrar na aula. É uma aula bem, igual aquela que eu te falei, né? É uma sessão de conversação, então tem um tópico e tal. Cara, às vezes eu tenho um dia, nossa, puxado, assim, que eu tô... E eu dou uma aula massa, os alunos saem dali, caramba, foi muito massa. E aquilo dá sabe? É gostoso é uma coisa que eu gosto. Mas é isso, quarta de manhã eu faço Ashtanga, Que isso? a yoga que eu Ah, o faço. yoga. Depois você procura lá Ashtanga pra você ver. Ashtanga. Qual que é a diferença desse yoga aí para outros? Cara, por exemplo, tem o Hatha Yoga. O Hatha Yoga, ele é um pouco mais leve, assim, né? É mais respiração, mais meditativo. Ashtanga é muito a respiração, só que é força, equilíbrio e torção. Então você faz coisas do seu corpo que você acha que você nem consegue, mas isso ativa até órgãos internos, é uma coisa centenária, né? E a Ashtanga, ela tem um script. Tem as séries e tal, tem a primeira série, a segunda série. E aí a Hatha eu já não tenho muito conhecimento assim, mas eu sei que é mais leve. Tem outros, né? A Vinyasa, enfim. Mas eu gosto de suar. Uhum. Eu gosto de, tipo assim, sentir que eu... Tipo um exercício físico. Cara, eu suo mais na aula de yoga do que correndo 10 km. Ô, louco. Eu, assim, tive uma lesão, parei um pouco de correr, mas agora eu voltei. Então eu sempre faço ali 7, 8 quilômetros, às vezes faço 5, 4, só pra ter pouco tempo. Mas de saúde, né? 4, 5 vezes de academia, uma vez de yoga, às vezes eu pratico sozinho, mas a aula é uma vez. E corrida umas 2, 3 vezes na semana também. Final Legal. de semana, ele gosta de correr. Então você acorda às 5h30, você trabalha depois, começa a trabalhar às 7h30, vai até meio-dia? Eu vou até umas 11 ali pra eu ir pra 11. academia, volto, almoço, daí 1 e pouco eu já tô de volta, assim, no E dali dá trabalho. 1h pouco vai até? Até a hora que der, assim. É raro eu parar antes das 7, cara. Eu sempre vou até mais perto das 8 ali. Isso aí. Entendi. Legal. Teve algum ponto, Douglas, de ruptura que muita coisa mudou a partir dessa decisão? Entrar pra renda. Entrar para renda. É um ponto de ruptura grande. Tá. Legal. E o que você almeja construir aí para os próximos 2, 3 anos? 2, 3 anos. Cara, eu quero ter uma equipe mais otimizada possível. Eu quero ter boas pessoas, uma equipe bem consolidada para escalar e conseguir atingir mais alunos. Mas eu quero eu quero aumentar a proporção do que eu já tenho. Né? Não tem nada novo, assim, de inventar uma coisa totalmente diferente. Talvez ter outros produtos na esteira ali vai ser um processo natural. Não posso te cravar aqui o que eu quero fazer, né? Mas a minha visão é essa. Eu quero ter, assim, consolidar a empresa, trazendo boas pessoas, escalando, né? Aí a operação montada, eu quero poder escalar isso para alcançar mais alunos. Para a gente caminhar para o nosso final aqui do podcast, já com as últimas perguntas, vamos pensar o seguinte, dar um recado pro pessoal de casa. Se tem um professor de inglês, seu colega de profissão, te ouvindo agora, o que você diria para ele? Hey friend, how's it going? O que mais? Cara, se você está considerando, né, se você tem esse gargalo de vender suas horas, se você realmente tem uma intenção de entregar algo a mais para os seus alunos, quer sair dessa estagnação, tem que chutar a bola e sair correndo, não tem jeito. Se tem medo, vai com medo mesmo, né? Eu acho que a grande virada de ponto ali, de chave, é você executar. O dia tem 24 horas, né? Você precisa fazer ali o que você consegue dia após dia, acreditar no processo
E é uma coisa que eu falo para os alunos, né? Não ter tanto medo de errar, porque o erro é uma lição que a gente está aprendendo. Se você está errando ainda, é porque você ainda está aprendendo. Mas depois ela vira lição. Você aprendeu e você vai para frente. Então, se desamarre de medo, né? Faça o que você precisa fazer. Você sabe o que você precisa fazer. Quem é teacher sabe. Eu acho que o teacher tem uma intuição muito forte, cara. A gente sabe o que a outra pessoa está pensando. A gente sabe o que está precisando. Então, a maioria dos teachers, quando se depara com algo como a renda, né, com uma oportunidade assim, já tem um monte de monstros instalados ali, de se acomodar, de ter medo. Mas faça o que você precisa fazer. Aposte em você, né? Crie aquilo que é seu. Acho que não tem uma coisa mais maravilhosa do que você criar algo seu e poder ajudar outras pessoas com aquilo que você coloca tanta energia, tanto zelo, tanto carinho, sabe? Dá para ele começar sem ele ser famoso? Eu não sou famoso e comecei. Dá pra caramba. E é possível um professor de inglês ganhar 50 mil por mês? Porque eu faço alguns anúncios, eventualmente, para professores de inglês, que nós fazemos anúncios segmentados, né? Professores, psicólogos, médicos, terapeutas. E aí as pessoas veem o anúncio de professor de inglês e falam, impossível ganhar 50 mil por mês como professor. Que mentira! É possível ganhar 50 mil por mês como professor? Cara, acho que, né, se a pessoa assistiu esse papo até aqui, ela sabe que é possível. E se você ainda tem dúvida de que é possível, desafie-se a mostrar que é possível. Ao invés de ficar amarrado às suas crenças aí de que não é possível, desafie-se a se mostrar que é possível. Vai e faça o que você precisa fazer para chegar lá. Se tem alguém que fez, você também pode fazer. É isso. Boa? Douglas, obrigado pelo nosso papo de hoje. Eu que agradeço, meu amigo. Muito, muito bom. Pela participação no Renda Cash. Muito sucesso. Mais ainda daqui para frente. Conta comigo nessa jornada. Isso aí. Mais um novo Favo Member aqui, pessoal. É isso aí. Seria um Favo Member.